Nesta semana em Tieta você verá, com a maior cara de pau, Perpétua, destilando seu veneno, conta a Tonha tudo sobre Timóteo e Elisa, e ainda revela que o dono do armarinho pegou a filha dela com o engenheiro carioca de sem vergonhice na fonte e quase deu divórcio. A megera ainda conta: eu fui contra esse divórcio, pois isso é coisa do demo, e não pode ser aceito por uma família eminentemente cristã, como a minha. Tonha tenta interromper a mulher, mas ela diz: só um pouquinho, pois eu ainda não acabei. Depois disso, Timóteo ficou de descaração com aquela carioca desfrutável que está morando na pensão de Milu. E depois, ele começou a ser freguês assíduo das quengas da Zuleika, enquanto Elisa ficava em casa, recebendo o engenheiro altas horas da noite, para jantar e sei eu mais lá o quê. Até que Tieta soube que você estava voltando. Então, ela juntou os dois de novo e fez eles fingirem que eram um casal de verdade, só para te enganar. Tonha avisa que não vai acreditar nas histórias doentes que a cabeça da tribo Fu está inventando só para encher o saco. Mas a Bruaca afirma que sua intenção é só alertá-la, pois não é justo que Tieta, Timóteo e Elisa continuem fazendo ela de boba. O argumento da megera não funciona, e Tonha alega que ela, assim como Tieta, Elisa e Timóteo, sempre se viraram sozinhos, sem precisar da ajuda dela. Perpétua, então, resolve ir embora, mas manda a ex-madrasta perguntar diretamente ao casal sobre aquela situação e avisa que, se eles negarem, a cidade inteira pode confirmar o que ela está dizendo. Enquanto isso, Arthurzinho do pai está se desdobrando para se explicar para Ascânio, e diz: se tem algo com o qual eu não consigo conviver, é a violência física. Por isso eu queria conversar com você sobre o incidente daquela noite e dizer por que eu ataquei aquele bêbado. Eu estou gostando muito da Tonha e acabei perdendo a cabeça. Tente entender. Sem nem olhar para a cara de seu arqui-inimigo, Ascânio responde: eu não vou nem tentar entender. Eu desisti de entender você. Fique sabendo que só estou esperando a hora de te dar o troco, Arthurzinho. Ou você ainda duvida que nas próximas eleições eu seja eleito o novo prefeito dessa cidade? Aí, você e a sua Brascânio vão ter que lidar comigo. E eu não vou deixar você mijar fora do pinico. O arrogante dá mais uma cartada e diz ao rapaz que ele poderia ter um cargo melhor que o de prefeito do Agreste, pois a Brascânio está de braços abertos para recebê-lo, pois várias pessoas já se beneficiaram da chegada da empresa na cidade, como Perpétua e Marcolino. Só para confirmar, Ascânio diz que o empresário está sugerindo que ele tenha um preço, e que a Brascânio está disposta a pagar. O filho do coronel, então, diz que se o moço quiser encarar sua proposta daquela forma, por ele não existe problema. Indignado, Ascânio diz que deveria ter quebrado a cara do arrogante há muito tempo, e parte para a porrada, expulsando o sujeito de sua casa a socos e pontapés. Rafa aparece apavorada e consegue apartar a briga, se abraçando ao patrão. Mas, antes de sair, Arthurzinho diz que foi ali com boas intenções e coisa e tal, mas agora só restou uma alternativa, que é destruí-lo por completo. Em Mangue Seco, Silvana descobre que o diário de Adolf Hitler está escondido no baú, que o comandante encontrou no fundo do mar, e diz que ele e a esposa enlouqueceram. Mas o casal explica que quando um navio afundou em Mangue Seco, a Alemanha já tinha perdido a guerra, e havia muitos nazistas espalhados na Europa que queriam ir para a América do Sul. Laura diz que seu sogro sabia de toda a história, pois ele era alemão. Dário diz que seu pai estava encarregado de receber o tal navio que afundou, que transportava uma carga, e ele tinha que recebê-la. O comandante conta ainda que, no incidente, apenas um oficial sobreviveu, mas, como estava muito ferido, acabou falecendo. Porém, antes de morrer, contou ao seu pai o que era a tal carga considerada tão importante. Ele ainda conta que seu pai tentou resgatar o cofre, mas, como estava muito velho, não conseguiu, e antes de morrer, passou para ele a missão. Silvana acha tudo uma loucura, mas topa ajudar o casal. Enquanto isso, Bebê vai à fazenda procurar por Mirko, e Tapitanga avisa que o moço foi para a cidade. Ela diz que então encontra o rapaz no escritório da empresa e coisa e tal, mas o coronel resolve pressionar e quer saber o que a moça queria tratar com seu filho. Bebê desconversa, dando uma desculpa,
mas Tapitanga agora quer saber onde anda Mirko Stefano. A moça inventa que o empresário está em Hong Kong, na China, e não volta tão cedo. Nesse meio tempo, Arthurzinho, que já está no escritório, diz a Rosalvo que Bebê não deveria ter levado o dossiê de Tieta até a fazenda, pois seu pai pode armar uma tramóia para saber do que se trata. O engenheiro explica que a colega jamais deixaria o envelope com Tapitanga, principalmente porque o documento foi classificado como confidencial. O arrogante reclama mais um pouco, dizendo que vai ter que ficar plantado, esperando pela funcionária, e diz que espera não ter que ficar ali, enquanto Bebê arruma macho pelas ruas da cidade. No circo abandonado, enquanto o bafo de bode se exercita, a meninada comenta que o rapaz parou de fumar e beber, dizendo que quer voltar à antiga forma física, mas acham que isso não vai durar nem uma semana. Modesto vai à casa de Letícia, dizendo que precisa conversar com ela, mas a mocinha manda o pai pro inferno, avisando que ele está perdendo tempo. Mesmo assim, o homem diz que soube que Perpétua anda interferindo no namoro dela com Peto, e se ela quiser, pode dar um jeito. Letícia diz que não quer nada que venha do pai, e o manda embora, avisando que o sujeito já falou demais. Minutos mais tarde, já no curtume, Modesto, que está deitadão no colo de Aida, conta à esposa sobre a forma como Letícia o tratou, e ela avisa que vai precisar tomar uma providência sobre o comportamento da filha. Modesto discorda, e diz a Aida que é melhor ela não tomar nenhuma atitude, pois Letícia vai descobrir que ele reclamou sobre o comportamento da mocinha, e isso só vai piorar a relação dos dois. Aida promete não falar nada com a filha, mas pergunta ao ex-marido como fica a situação com Perpétua. O dono do curtume avisa que vai resolver este problema ainda naquele dia. Na pensão, Letícia conta à Imaculada que foi muito dura com o pai e está se sentindo mal por isso, mas, quando o vê na sua frente, não consegue controlar a raiva. A ex-rolinha do coronel, sendo sincera como sempre, diz à amiga que, se ela ainda tem raiva do pai depois de tanto tempo, é porque a pendenga entre eles ainda não está resolvida, e acha que os dois ainda vão se entender muito bem. Letícia fica brava e diz que esse dia nunca vai chegar, mas, quando a garota está indo embora, Milu aparece oferecendo um lanche, porém, a menina recusa e vai embora. A dona da pensão, então, comenta com Imaculada que Tieta e Carmosina já devem ter passado de esplanada e coisa e tal. Ricardo, que tinha acabado de entrar na sala, ouve a conversa e pergunta se a titia foi viajar. Quem responde é a Imaculada, que diz: "Tá perguntando porque senão você não liga mais pra ela." O moço fica irritado e pede que ela faça de conta que ele nem está ali, e avisa que não pretende brigar com a garota. Preocupada, Milu pergunta à mocinha se ela não está exagerando na forma como está tratando Ricardo, e ela responde que não está nem aí para aquele pastel. Elisa chega em casa discutindo com Timóteo, mas ao entrar em casa, conta a Tonha que os preços das coisas da feira estão pela hora da morte. Mas a mulher está mais interessada em descobrir a verdade, e pergunta se aquele teatro todo faz parte do fingimento dos dois, a respeito do casamento. Tomados de surpresa, o casal responde que não está entendendo muito bem sobre o que Tonha está falando, e ela, avisando que vai explicar melhor. Quer saber que história é aquela de casamento por conveniência. Como os dois não respondem, Tonha resolve ser mais direta e pergunta se eles estão juntos apenas para enganá-la. Timóteo decide remediar a situação e diz que não acredita que a sogra ainda acredite em Perpétua, depois de tudo que ela aprontou. Elisa tenta ajudar o marido, afirmando que a megera não vale nada. Mas Tonha não embarca naquela furada, e diz que não é trouxa, pois percebeu muito bem que os dois estão agindo de forma estranha, principalmente quando ela disse que iria passar uns dias na casa da filha. Indignada, a mulher afirma que não pode aceitar que duas pessoas que ela ama tanto estejam tentando enganá-la, e acaba sobrando também para Tieta, pois Tonha acha que a mulher não tinha o direito de fazer aquela falseta com ela. O dono do armarinho insiste em dizer que Perpétua está mentindo, mas Tonha diz que vai perguntar sobre o assunto na cidade, pois talvez alguém queira dizer a verdade a ela. Timóteo pede à sogra que espere, e pergunta a Elisa o que a moça acha. Sem jeito, ela responde que a mãe não precisa ficar perguntando sobre eles para pessoas estranhas, e acaba admitindo que o que Perpétua contou é verdade. Tonha se sente mal, e os dois correm para acomodar a mulher no sofá. Mas ela está mais interessada em saber tudo o que aconteceu desde que ela foi para São Paulo.
Beto chega em casa e a mãe começa a encher o saco, querendo saber se ele estava com Imaculada e Letícia. O rapaz afirma que não, e ela diz que finalmente o moleque tomou juízo e agora está mais tranquila, pois já tem que lidar com as merdas que Ricardo está fazendo, e não aguentaria se seu outro filho também começasse a ir pelo caminho da perdição. Do outro lado da pracinha, Elisa pergunta à mãe o que ela e o ex-marido devem fazer, e Tonha diz que, se os dois quiserem viver juntos como um casal de verdade, devem realmente assumir a relação, mas, se for só por conveniência, eles devem se separar. Elisa afirma que não quer voltar a ser casada de verdade, e Timóteo concorda. O moço afirma que vai arrumar suas coisas e voltar para a pensão de Milu, de onde ele não deveria ter saído. E enquanto Aida acompanha Bebê até o banco para receber novas instruções da Carioca para implementar o terceiro turno na fábrica, no bar, Amintas e Osnar já estão calibrando o fígado, com um caldo de cana especial. Bebê aparece e resolve tomar o tal caldo de cana com os rapazes, deixando o envelope com o dossiê sobre Tieta atirado em uma das cadeiras. Na sacristia, Perpétua conta a Cosme e Juraci que Carmosina está grávida, e foi por isso que Tieta levou a mulher para Aracaju. Cosme pergunta quem é o pai, e as duas respondem juntas que é Gladstone. Mariano aparece e manda as 3 fuxiqueiras calarem a boca, mas Cosme reclama. Porém o padre está furioso, e manda todo mundo embora dali. Modesto chega na casa da tribo Fu, e como a mulher não está, Araci o deixa sozinho. O sujeito aproveita para dar uma voltinha na residência e diz a si mesmo que a bruaca não vai escapar desta vez. Bebê chega ao escritório e se dá conta que esqueceu o envelope em algum lugar. Mirko fica furioso e, chamando a moça de galinha, diz que isso aconteceu porque ela fica batendo perna na rua atrás de homem. A moça diz que o chefe não pode falar assim com ela e coisa e tal, mas o sujeito não quer saber e chama todo mundo de incompetente. Enquanto tenta se explicar e lembrar por onde passou, Ascânio chega no bar e encontra o tal envelope. Ele resolve abrir e diz aos amigos que aquele deve ser algum documento importante da Brascânio, avisando que vai dar uma olhadinha. Bem na hora, Arthurzinho e Bebê chegam. O filho do coronel avisa a Ascânio que ele não tem o direito de fazer aquilo, pedindo o envelope de volta. Caindo na gargalhada, o ex-secretário-geral do município diz: "Mas olha como o Arthurzinho do pai tá nervoso, gente." Osnar e Amintas entram na brincadeira, e Ascânio diz que aquele envelope está endereçado a ele e começa a perguntar se o nome que está escrito ali é o dele. Os rapazes decidem ver o tal nome, e Arthurzinho fica ainda mais furioso, avisando que o moço está indo longe demais. Bebê consegue tirar o envelope das mãos do rapaz, e avisa que está tentando apenas salvar sua cabeça. De posse do dossiê, o arrogante diz que, pelo jeito, existem muito mais cabeças em jogo do que se podia imaginar. Depois que o infeliz vai embora, os rapazes apertam Ascânio tentando saber alguma coisa, mas ele está furioso com a rateada que deu, e avisa que foi até o bar para beber, e não para conversar. Timóteo, por sua vez, está arrumando a mala quando Elisa aparece, mas não consegue dizer o que pretendia. O engomadinho se despede da sogra, dizendo que pelo menos agora não precisa mais continuar com o fingimento, deixando a ex super triste e chateada. A moça resolve contar à mãe que teve um de seus ataques, e Timóteo a encontrou na fonte com o engenheiro, mas acabou entendendo tudo errado, admitindo que ainda gosta muito do rapaz. Tonha se culpa pela separação do casal, mas Elisa jura que valeu a pena ter sacrificado seu casamento, pois a mãe voltou muito melhor de São Paulo. Nesse meio tempo, Perpétua conta que revelou tudo a Tonha sobre a separação de sua irmã, mas o padre, mordendo os dentes, avisa que vai respondê-la novamente da confissão, e diz: "Acho que vou passar um bom tempo sem absolver seus pecados, e se você morrer nesse meio tempo, com todos eles lhe pensando nas costas, eu vou gargalhar." O sacerdote perde a calma, e manda a tribo Fu sumir da frente dele. Mas a bruaca, antes de ir embora, diz que o religioso está completamente doido. Na fazenda, lendo o dossiê, Arthurzinho lembra da conversa que teve com Tieta, quando revelou que mandou investigar as pessoas da cidade, inclusive sobre ela, mas não conseguiu descobrir nada, a não ser que a cabrona está usando um nome falso. Em Mangue Seco,
Dário consegue finalmente abrir o cofre-baú, enquanto as meninas não se aguentam de tanta aflição. Perpétua chega em casa e dá de cara com Modesto que, louco de calor, se abana com o chapéu, ao invés de tirar o casaco. Vai entender. A mulher já chega dizendo que nunca deu liberdade a ele para que entrasse em sua casa e se abancar quando ela não está. Mas Modesto diz que só foi até aquele mausoléu para avisar que Letícia está em casa, e ela deve ir imediatamente pedir desculpas à garota, pelas grossuras que fez. Como se não bastasse, o dono do curtume manda a bruaca dizer que a mocinha e Peto podem continuar namorando. A morcegona desdenha as ordens do sujeito, avisando que jamais se humilharia daquela maneira, diante de uma fedelha, filha de pais separados, e grita: "Quem o senhor pensa que é para me dar ordens?" Modesto cai na risada e diz: "Quem sou eu? Pois eu vou lhe dizer. Eu sou aquele que sabe o que tem dentro de uma certa caixa branca, que a senhora guarda lá no seu quarto. Esqueceu?" De boca aberta, a Jabiranga não diz uma só palavra, e simplesmente desmaia no sofá. Vendo que suas palavras surtiram efeito, Modesto continua, e diz que se ela não cumprir as ordens que recebeu, só vai precisar de meia hora para revelar para toda a cidade toda o segredo dela. Toma, Tribufu! Nesse meio tempo, Tapitanga vai falar com o filho, que nem levanta os olhos para conversar com o pai. O bode velho inicia o trololó, dizendo que aquela papelada deve ser muito importante, pois há mais de meia hora, o moço estava lendo o que tinha ali. Curioso, o coronel pergunta o que é, mas Arthurzinho deixa claro que o assunto não é da conta dele. Mas mesmo assim, o sujeito resolve contar que é graças àquela papelada que ele agora tem Tieta em suas mãos. Modesto Pires se aproveita da situação e azucrina bastante a morcegona. Ele pergunta: "Você ouviu o que eu disse? Ou será que lhe deu outro daqueles chilique e desta vez você ficou surda?" Apavorada e mal conseguindo falar, Perpétua pergunta mais uma vez o que o sujeito quer que ela faça, e ele, com toda a paciência, diz ao pé do ouvido da bruaca que já disse quais são suas ordens, mas a doida pede para ele repetir, pois não conseguiu ouvir quase nada. O sujeito então, educadamente responde: "Com todo prazer. Vá à minha casa e peça desculpas à minha filha Letícia pelas grosserias que você andou dizendo para ela. E diga também a ela que você permite o namoro com seu filho Peto, se ela quiser. Pois um filho seu, ela é quem deveria não querer." Perpétua continua em estado de choque, porém consegue perguntar se é só isso que o homem quer. E ele, mais uma vez sendo educado, responde: "Por enquanto é só." Mesmo paralisada parcialmente pela ameaça de Modesto, a mulher tenta negociar e deixar para resolver a pendenga mais tarde. Entretanto, Modesto não aceita e avisa que ela tem que resolver aquela situação imediatamente, deixando claro que, se sair pela porta da casa dela sem ter sido atendido, vai dar com a língua nos dentes, revelando para todo mundo a coisa nojenta que ela guarda dentro daquela caixa branca. Imediatamente a mulher se levanta e avisa que está indo cumprir o acordo. Em Mangue Seco, Dário consegue finalmente abrir o cofre, baú que encontrou no fundo do mar, legado de seu falecido pai, e acha o tão famoso diário de Hitler, para a surpresa das meninas. Com todo cuidado, o comandante abre a pastinha do livro e só encontra um monte de areia. Furioso, ele resolve sair de casa, enquanto Silvana, mexendo no achado, diz que o rapaz está precisando de consolo. Porém Laura, do alto de sua experiência como esposa do sujeito, diz que naqueles momentos ninguém pode consolá-lo, nem mesmo elas duas. Ela resolve reclamar que embarcou naquele sonho, e agora está se sentindo como se tivesse perdido um filho. Nesse meio tempo, Perpétua, fingindo ter perdido a voz, chega à casa de Letícia e diz à garota que ela pode voltar a frequentar sua casa normalmente e continuar namorando Peto, se quiser. Letícia estranha a atitude da Jabiranga e quer saber o que aconteceu para ela mudar de ideia assim, tão radicalmente. Perpétua decide não responder, mas a garota insiste e quer saber se alguém foi falar com ela. Recuperando a voz imediatamente, ela responde: "Escute aqui, Letícia. Você está achando que sou uma Maria vai com as outras qualquer para ficar ouvindo o palpite do primeiro infeliz que se mete na minha vida? O que me fez mudar de ideia foi meu profundo senso de justiça,
minha extrema bondade e minha infinita sabedoria. E só. No coreto da pracinha, Letícia conta a Peto sobre a visita de Perpétua, mas o garoto não quer acreditar. A menina jura que tem certeza do que a tribo Fu falou, mas acha estranha a atitude dela. Desconfiado, Peto garante que a mãe nunca muda de ideia, mas, já que ela disse tudo aquilo pra mocinha, o que resta para os dois é aproveitar e lasca um beijo de novela na namoradinha. Enquanto isso, Elisa curte a maior dor de cotovelo, atirada na cama e abraçada ao travesseiro de Timóteo. Ela lembra da conversa que teve com Tieta, que garantiu que sua estratégia iria funcionar, e ela e Timóteo reatariam a relação novamente. Elisa lembra que, na época, a meia-irmã mandou que ela dissesse ao ex que não queria que ele voltasse para casa, mas a cabrona pediu, e ela só aceitou por causa de Tonha. Na pensão, Timóteo também está avexado com a situação, mas Rosalvo chega para bagunçar o coreto. O marmotão resolve tirar onda com a cara do rapaz, e rindo pergunta se ele voltou a morar na pensão. Irritado, o engomadinho responde que não é obrigado a dar satisfações ao engenheiro, e vai embora. Não satisfeito, o Tarzan de asfalto resolve perguntar a Milu, e a dona da pensão confirma que o casal se separou novamente. Desconfiada, ela manda o rapaz não fazer nenhuma besteira, e ele promete que jamais seria capaz disso. Porém, segundos depois, o sujeito está justamente na casa de Elisa, e diz a Tonha que está ali, para prestar sua solidariedade à mocinha. A mulher diz que não pode chamar a filha, e cheio de maldade o cara pergunta se Tonha está sozinha em casa. Ela responde que Elisa está no quarto, mas não quer ver ninguém. Com a maior cara de pau, Rosalvo se aboleta no sofá, e diz que se ela fizer companhia, ele pode esperar. Tonha diz que não lembra de ter convidado ninguém para sentar. Rapidamente, o sujeito se levanta, dizendo que ficou preocupado, pois ali moram duas mulheres sozinhas e blá blá blá. Sem perder a pose, Tonha dá a maior cortada do metido e diz que se precisar de ajuda, com certeza não é a ele que ela vai pedir. Para completar, a mulher diz: "E para mostrar o quanto eu sou indefesa, o senhor tem 30 segundos para sair dessa casa, ou eu não me responsabilizo pelos meus atos." O cara tenta contra-argumentar, chamando a moça de Tonha, mas ela faz questão de esclarecer que, para ele, ela é Dona Maria Antônia, expulsando o sujeito dali. Mas o infeliz continua insistindo em dizer que está à disposição para ajudar e coisa e tal. No dia seguinte, depois de desfechar suas patadas em cima de Filomena, Artuzinho agora dispara seu mau humor contra o pai. É que o coronel resolveu perguntar ao filho qual é o segredo que Tieta guarda as 7 chaves. Arthurzinho se recusa a contar, mas diz que a única coisa que o bode velho precisa saber é que aquele dossiê sobre a cabrona também é bom para ele. E Tapitanga acaba concordando, e ainda diz que se for para quebrar o penacho da safada, vai deixar tudo nas mãos do rapaz, pois confia nele, avisando que não vai mais se meter no assunto. Na casa da luz vermelha, Ricardo está na maior agarração com Manon. Zuleika aparece acompanhada pelas outras meninas, e passa a maior carraspana no casal, dizendo que não gosta de vadiagem na sua sala, e que se eles quiserem continuar os amassos, que vão pro quarto. As meninas mandam a moça se trocar, pois o estabelecimento já vai abrir, e Ricardo quer ir junto, mas a cafetina manda o rapaz se sentar, avisando que precisa ter uma conversinha com ele. A mulher então diz: "Estou muito preocupada com você. Eu não podia dar palpite porque não fui eu quem te inaugurou. Mas se você quer saber, seu comportamento está me deixando muito aperreada, Vici. Que rumo você vai dar para tua vida, hein, cabrito?" Ricardo leva o papo na brincadeira e diz que a mulher está parecendo sua mãe. Zuleika começa a se benzer e diz: "Deus que me livre e guarde. Imagina eu parecida com aquele tribufu." Vendo que pisou feio na bola pela cara que Ricardo fez, ela pede desculpas, mas diz para o rapaz que está na hora dele tomar juízo. Respondendo que tem muito tempo para isso, o moço pergunta a Glorinha se ela sabe dançar lambada e bora pro lesco-lesco novamente. Furiosa, Zuleika manda uma das meninas desligar a música e manda Ricardo se sentar novamente, avisando que ainda não terminou a conversa. E o discurso da Quenga velha começa assim: "Eu já vi muito cabrito como você começar assim, noite após noite na esbórnia. Depois o tempo passa e acaba sendo muito tarde para sequer pensar em mudar o tipo de vida que leva." Depois do esbregue, Ricardo desiste de se divertir.
Ele avisa que vai pensar nas palavras de Zuleika, mas decide ir embora. Furiosa, a cafetina diz que se o rapaz não tomar juízo, é capaz de proibir a entrada dele em seu estabelecimento, para a tristeza das meninas. Alguns momentos mais tarde, Ricardo entra na cozinha da pensão e encontra a Imaculada tomando um lanche. Imediatamente a mocinha se levanta para deixar o recinto, mas o rapaz pede que ela fique, avisando que não quer atrapalhar. Mas a garota diz que perdeu a fome e vai embora. Ricardo resolve ir até o quarto de bebê e quer saber se ela está ocupada. A moça responde que está mais livre que um táxi, e os dois se atiram na cama, fazendo o maior escândalo. Imaculada, cada vez mais decepcionada, ouve tudo e volta para a cozinha, desenxabida. Em Mangue Seco, Dário caminha na praia deprimido, depois de descobrir que seu sonho virou pó. Em casa, Laura diz a Silvana que aquele sonho era tudo para o marido, e ela acabou acreditando na história, depois que começaram a aparecer evidências de que o tal tesouro existia. A vizinha tenta dar força para a amiga, dizendo que ela e o comandante estavam certos, pois o diário de Hitler existia mesmo, e coisa e tal. Mudando de assunto, Laura pergunta qual o sonho de Silvana, e a moça conta que, quando voltou para o Agreste, tinha lá seus sonhos, mas ao descobrir que a amiga também tinha um, pensou que talvez fosse melhor as duas juntarem os sonhos. Porém, Laura, preocupada com o marido, diz que quando passar a frustração dele, o homem vai sentir um enorme vazio e as duas precisam ajudá-lo. Ela ainda diz que quando viu o sonho dele se transformar em pó, teve uma ideia bem clara do caminho que eles têm que seguir dali para frente. Silvana quer saber do que se trata, mas a mulher diz que ainda não pode contar nada, mas se a mocinha estiver disposta, também pode estar incluída. Enquanto isso, na praia, chorando por causa da decepção que teve ao abrir o baú que encontrou no fundo do mar, Dário resolve enxugar as lágrimas com um pano velho que encontrou na areia. De repente, ele se dá conta que é um vestido. Minutos depois, ele mostra seu achado para Laura, que alega não ter a menor ideia de quem seria o dono daquela roupa. O comandante acha tudo muito estranho e quer saber como aquele vestido foi parar na praia de Mangue Seco, alegando que, segundo os boatos da cidade, aquele é o tipo de roupa que a mulher de branco usa. Silvana diz que a história não passa de uma lenda, e Laura, aproveitando o gancho, diz que a mulher de branco é uma assombração. Mas a moça não concorda, e diz que se a mulher de branco fosse mesmo uma assombração, não precisaria usar roupas, e se aquilo for mesmo da mulher de branco, ela é uma pessoa real, e esconde seus trajes ali, pois é mais deserto que a cidade. Dário quer colocar o tal vestido de volta na canoa, mas Laura, rindo, sugere que a roupa seja queimada, pois assim talvez a mulher de branco faça seus passeios completamente nua, pelas noites do Agreste. Dário começa a rir, mas em seguida já se deprime novamente, deixando as meninas preocupadas. Laura pede a Silvana que passe a noite com o casal, pois eles estão muito tristes e precisam de companhia. E a Mocreia resolve sentar ao lado do sujeito no sofá. O comandante então, cercado por duas mulheres, faz aquela sua carinha de coitado. Um novo dia ensolarado começa. Aida e Carol estão indo trabalhar, quando Modesto aparece e vê as duas. O sujeito resolve se aproximar de Júnior, que ficou jogando bola com os meninos da cidade, e diz a ele que, depois de brincar com os coleguinhas, vá até o Curtume tomar um lanche. Da janela de seu escritório no Curtume, Modesto observa o filho brincando com os moleques e reflete sobre as cagadas que fez na vida. Na pensão, Cosme aparece na cozinha enquanto Ricardo está tomando café. O pentelho resolve criticar o horário em que o amigo está tomando seu desjejum, e Ricardo explica que foi dormir tarde. Mas o Padreco não consegue se conter e começa a criticar também a vida do moço, dizendo que ele precisa dar um rumo em sua vida e blá blá blá. De saco cheio, o rapaz diz que não quer brigar com o seminarista e coisa e tal, mas só para implicar com o Padreco, resolve dizer que ouviu a mesma coisa da boca de Zuleika Cinderela na noite anterior, e parece que os dois não são tão diferentes assim. Cosme se irrita, mas Ricardo começa a rir, porém deixa bem claro que é capaz de cuidar da própria vida. Não adianta nada, e o Chatonildo continua batendo na mesma tecla, dizendo que se o rapaz continuar no desfrute, vai jogar a vida no lixo.
O moço explica que já entendeu que o amigo desistiu da vida de padre, mas acha que ele deveria fazer algo de positivo e construtivo, ao invés de ficar só na esbórnia. Ricardo desiste de tomar café e diz ao Chatonildo que vai pensar em tudo aquilo depois, mas por enquanto tem muito o que fazer. Cosme continua cacarejando, até que o rapaz manda o amigo cuidar de sua própria vista. O padreco então diz que vai embora de Santana do Agreste assim que Jairo voltar da lua de mel. Silvana chega finalmente em casa e Juraci faz um escândalo chamando pelo marido. O advogado, abraçando a filha, explica que a esposa teve um de seus faniquitos e procurou por ela por toda a vizinhança, por mais que ele tentasse explicar que Silvana estava na casa de Laura. Juraci, furiosa, diz que a moça vive socada na vizinha e talvez fosse melhor que ela se mudasse para lá de uma vez. Silvana, para deixar a mãe ainda mais irritada, conta que está considerando esta possibilidade. Juraci começa a gritar e o advogado intervém, dizendo que a filha está só brincando, mas Silvana deixa os pais com a pulga atrás da orelha, quando diz que talvez não esteja brincando. A mulher começa a viajar na batatinha e comenta com seus botões. Se pelo menos Silvana tivesse passado a noite na casa de Carol, naquela cama redonda. Marcolino estranha e pergunta à esposa sobre o que ela está falando, e a mulher fica sem saber o que responder, mas diz que redonda é a úlcera que ela tem no estômago por causa das preocupações que a família provoca. Porém, depois de responder ao marido, Juraci volta à sua viagem e faz gestos com as mãos, sonhando com a cama de Carol. Sem entender nada, Marcolino dá uma bronca na esposa e vai embora. Mas ela continua em outro mundo e até começa a sentir uns calorões, dizendo a si mesma que precisa ver aquela cama novamente. Na sacristia, Ricardo diz ao padre que todo mundo da cidade resolveu se preocupar com seu destino, mas não vê motivo para tanto trololó, pois ainda não tem idade para ficar pensando no futuro. Mariano dá um choque de realidade no rapaz e diz que ele não é mais tão novinho conforme está pensando e já está na idade de construir um futuro. O moço alega que não está com cabeça para isso e coisa e tal, mas Mariano não desiste e confessa que também já teve uma fase assim em sua vida, mas passou e com ele vai acontecer a mesma coisa. O religioso ainda diz que ele precisa ter esperanças e construir uma nova vida sem ódio do passado, com a mente aberta e sem ressentimentos. Ando uma de psicanalista. Mariano diz que a revolta do rapaz é consequência da opressão que sofreu durante toda a sua vida. E agora que ele está livre, a revolta explodiu. O pároco insiste que o momento é de se preparar para construir o futuro, pedindo ao moço que vá para casa e pense sobre o assunto, pois tem certeza que o rapaz vai conseguir enfrentar isso. Nesse meio tempo, Tapitanga e Marcolino quebram a cabeça para tentar descobrir o que possa ser o segredo tão bem guardado de Tieta. O advogado lembra que a única coisa que sabem sobre a vida da Cabrona em São Paulo é que ela é muito rica. Papo vai, papo vem, e rola até uma discussão sobre o emprego de pronomes possessivos e coisa e tal. Mas o bode velho, do alto de sua sabedoria, jura que Tieta tem um podre escondido, e isso deve ser uma bomba, mas Arthurzinho já descobriu tudo. Esperto, Marcolino quer saber como o rapaz conseguiu descobrir sobre o passado de Tieta, mas o coronel não tem o que responder. No bar, entre uma canha e outra, Ascânio, que já está totalmente embriagado, diz aos amigos que Arthurzinho do pai é um safado nojento. Osnar pede que o rapaz pare de beber, enquanto Amintas, às gargalhadas, comenta que nunca viu o moço naquele estado. Ascânio, então, diz que é melhor eles se acostumarem com sua nova versão, pois dali em diante eles só vão vê-lo afundar na lama. Osnar pede ao comerciante que pare com a gozação, avisando que é melhor os dois levarem o amigo de infância para casa, mas Ascânio se recusa e pede mais uma a Chalita. O turco se recusa, mas Dorothy se mete e diz que aquele é um estabelecimento comercial, que tira seu lucro na venda de bebida, e por isso o dono do bar deve servir o freguês. Amintas fica bravo e manda Dorothy de volta para a loja, dizendo que tem muito serviço para ser feito por lá. Chalita fica furioso e diz a Amintas que ele não pode falar daquela maneira com a moça. No meio do bate-boca, Ascânio grita, pedindo a cachaça, alegando que tá a fim de encher a caveira. Porém, Osnar insiste em levar o moço para casa. Cora, que tinha visto a cena, chega em casa e conta a Leonora sobre o estado de Ascânio.
A moça fica preocupada e diz que ele nunca foi de beber, mas algo de muito importante deve ter acontecido para ele ficar naquele estado, e a empregada então revela que saiu do bar com um pressentimento muito ruim. Do outro lado da praça, como Ascânio se recusa a levantar, Osnar e Amintas resolvem levar o cara embora, com cadeira e tudo. Na prefeitura, ao chegar ao escritório da Brascânio, Bebê e Rosalvo dão de cara com o segurança de Mirko. O engenheiro diz que ele deveria estar na casa da praia vigiando Helena. Porém, o bandido explica que dessa vez o patrão não vai lhe perdoar. Arthurzinho chega bem na hora e descobre que Helena fugiu. Enquanto isso, Sabino implica com Júnior durante o jogo de bola. O menino resolve se afastar e vai se sentar na beira do poço. Da janela de seu escritório, Modesto observa as crianças, quando Pirica chega. Ele diz que precisa de um favor do barqueiro e coisa e tal, mas ao olhar novamente pela janela, percebe que o menino sumiu. Mesmo assim, ele continua dizendo a Pirica que precisa que ele leve uma encomenda até a esplanada, quando de repente, cai a ficha. Modesto sai correndo e começa a gritar por Juninho, na beirada do poço. A meninada também se aproxima, mas segundo depois, Carol aparece, acompanhada por Aida, e desesperada, grita pelo filho. O furdunço continua no centro da cidade, até que Júnior responde de dentro do poço. Carolina, apavorada, pede a Modesto que faça alguma coisa, pois é o filho dele quem está lá no fundo. O dono do curtume pede a Pirica que busque uma corda bem grossa, enquanto o garoto grita que está com muito medo. Minutos depois, o barqueiro aparece com a corda, e Letícia diz que Peto pode descer para pegar o menino. Porém, Modesto argumenta que o rapaz é grande demais e pode arrebentar a corda. Bentinho se oferece para descer, mas o sujeito, avisando que não precisa, faz seu famoso nó de Euclécio na tal corda, e diz que ele é o pai de Júnior, e portanto, a responsabilidade é dele. Modesto joga a corda no poço, e pede que Júnior passe o laço pela cintura, e segure a corda com firmeza. O menino diz que sim, e Modesto sobe na beirada. Enquanto passa a corda pela roldana, o homem instrui a criança a colocar os pés na parede do poço, como se estivesse andando, pois vão puxá-lo. Modesto organiza uma força-tarefa e começa a coordenar a subida do menino, puxando a corda junto com a gurizada de maneira ordenada. Pouco a pouco a rapaziada vai conseguindo seu intento, e logo depois, Júnior aparece todo sujo de lama, para a alegria de todos. O povo vai embora com o menino, deixando Modesto para trás. Na Brascânio, Arthurzinho está simplesmente indignado com a notícia, e demite o segurança depois de xingar o sujeito. Assim que o homem sai, ele comenta que gostaria de viver na Idade Média, pois assim poderia comer o couro do segurança com chicote até ficar em carne viva. Bebê e Rosalvo se entreolham sem dizer uma só palavra. Com medo, Bebê decide perguntar o que o chefe vai fazer com a ex-mulher de Ascânio e Mirko. Depois de dizer que não é da conta da moça, avisa que no momento certo vai lidar com ela pessoalmente. E depois de curar a cachaçada com um banho gelado, Ascânio descobre que Helena voltou para sua casa. Nesse meio tempo, Osnar vai à casa de Tieta para tranquilizar Leonora, que estava super preocupada com o ex-namorado. A moça afirma que Ascânio não é de beber tanto, e por isso ficou muito preocupada. Osnar, então, revela que o amigo está daquele jeito por causa dela, e quer saber o que aconteceu para a mocinha terminar tudo com Ascânio tão de repente. Leonora explica que o que aconteceu é muito maior que o casal, e envolve outras pessoas, dizendo que este é o motivo pelo qual ela não pode comentar sobre o assunto. Osnar diz que gostaria de ajudá-la e coisa e tal, mas a moça, sofrendo muito, pede que ele ajude Ascânio, pois ela está acostumada a sofrer rasteiras da vida, e pode aguentar o tranco. Nevinha aparece procurando por Leonora, e diz que Elisa mandou chamá-la, pois tem um assunto urgente para falar. Enquanto isso, Ascânio tenta se livrar da chicletosa, que afirma estar ali para dizer algo importante, pois quer muito ajudá-lo, revelando que o assunto é sobre a Brascânio, pois Mirko está mentindo. Desconfiado, o moço quer saber o que a ex está aprontando agora, mas a Fulustreca, chamando o cara de meu amor, jura que está do lado dele. Achando que está com a bola toda, a Mocreia diz que Mirko é Arthur da Tapitanga, filho do coronel. Sem dizer que já sabia do babado, Ascânio pergunta como a mulher descobriu aquilo, e ela, com a maior cara de pau, conta que se informou com amigos jornalistas do Rio e acabou descobrindo.
A infeliz ainda diz que está dando aquela informação como prova de sua sinceridade, e ele pode usar como quiser. Em que mundo essa jabiranga vive? Continuando. Ascânio então responde: se eu não estivesse com tanta dor de cabeça, eu ia dar gargalhadas, viu? Como você mente com facilidade, Helena. A mulher, acreditando que é a última baranga do mundo, diz com um sorriso que está dizendo a mais pura verdade. Irritado, Ascânio conta que já sabia disso, pois o próprio Mirco contou a ele e a mulher cai do cavalo. Helena pergunta se a cidade inteira já sabe disso, mas o rapaz avisa que não, e é melhor ela ficar de boca fechada. Ele conta ainda que Mirco disse tudo sobre o acordo que ela fez com Rosalvo e Bebê, e sobre a sacanagem para afastá-lo de Leonora. Passada com o que acabou de saber, Helena diz a si mesma que o comparsa a traiu, e Ascânio avisa que isso não lhe interessa, pois já está de saco cheio dos dois. Helena tenta dizer que ainda ama o ex-marido, mas ele grita e diz: vai embora daqui, por você só sinto nojo, você fede que nem o Arthurzinho e esse lamaçal todo em que vocês se enfiaram. A ordinária, então diz: você continua cego, mas não tem importância. Eu vou te ajudar a enxergar a verdade mesmo assim, e você vai acabar me agradecendo, Ascânio, porque eu vou te salvar. Furioso, Ascânio resolve sair de casa e diz a Rafa que vai fazer o que deveria ter feito há muito tempo e resolver sua vida para sempre. Na casa de Elisa, Leonora descobre que Helena voltou para a cidade e foi para a casa de Ascânio. Dizendo que odeia a ex-mulher do rapaz, a moça diz à sua amiga que não pretende fazer nada a respeito daquela situação, pois já desistiu de Ascânio. Elisa diz não acreditar que a moça seja mesmo indiferente, pois dá para perceber que ela ainda gosta muito de ex-namorado e tudo mais. Leonora, concordando com a amiga, confessa que só ela sabe o quanto está sofrendo com tudo aquilo e blá blá blá, mas ninguém pode fazer nada para ajudá-la. Momentos mais tarde, Helena aparece no escritório da Brascânio, se achando a toda poderosa, e decide enfrentar Mirco. Sorrindo, o sujeito diz que sabia que ela iria aparecer, e pede para ter um particular com a entojada. Helena, então, diz que está ali para ajudar, mas o sujeito cai na gargalhada, e pergunta desde quando ele precisa da ajuda dela. Vendo que perdeu a parada, Helena implora para ficar em Santana do Agreste, alegando que é a vida dela, e de Ascânio que está em jogo, e patati, patatá. Arthurzinho acaba cedendo, e avisa que se ela mijar fora do penico, vai se ferrar bonito nas mãos dele. Nesse meio tempo, Leonora chega em casa e dá de cara com Ascânio. O rapaz conta que Helena esteve em sua casa para encher seu saco, falando as mesmas coisas de sempre, mas expulsou a mulher de casa novamente. Ele diz ainda que está ali para pedir que ela volte para casa dos dois, pois a ama e quer que ela volte a viver com ele. Leonora se descontrola e pede que o rapaz a deixe em paz, mas ele insiste e quer saber por que ela está fazendo tudo aquilo com eles dois. Sem argumentos, a moça simplesmente diz que não quer mais conversar com ele, mas o moço se recusa a aceitar e diz que quer uma explicação. Leonora insiste em dizer que não sente mais nada pelo ex-namorado, mas a mentira não cola, e Ascânio afirma que está escrito nos olhos dela que a moça ainda o ama. O rapaz resolve apelar e diz que jogou seu orgulho no lixo para poder estar ali, falando com ela, pois sem ela, sua vida não faz o menor sentido, e blá blá blá. Leonora quase não resiste aos apelos do ex-namorado e pede mais uma vez que ele vá embora. Porém, Ascânio avisa que não vai embora enquanto ela não explicar sua atitude e quer que ela diga, olhando nos seus olhos, que não o ama mais. E tocam os violinos. Leonora acaba confessando que seu amor por ele é a coisa mais importante em sua vida, e ele significa tudo para ela, afirmando que se não fosse pelo rapaz, não teria motivo para acordar todos os dias. Ela diz ainda que só o fato de saber que ele existe é o que dá forças a ela para continuar vivendo. Ascânio, então, se aproxima dela e pede para que os dois voltem a ficar juntos, e Leonora, sem aguentar mais, diz que não pode fazer isso pois não é digna dele. Helena vai para a pensão, e Milu, que não tem o menor filtro, pergunta a ela se não fica cansada de ir e vir tantas vezes à cidade. A mulher diz que, se tudo der certo, daquela vez ela irá embora para sempre daquele fim de mundo, levando Ascânio com ela. Direta e reta, Milu diz que Helena pode ficar hospedada ali,
desde que não faça como da outra vez, que foi embora sem pagar a conta. Ascânio volta para casa ainda mais deprimido, remoendo as últimas palavras de Leonora. Na pracinha, Modesto também está chateado por ter sido deixado para trás, depois de ter salvado Juninho. Aida vai ao socorro do ex-marido, e ele reclama que foi esquecido ali, mas a mulher avisa que está ali justamente para fazer isso. A mulher diz que gosta muito do dono do curtume, e está muito orgulhosa dele, que agiu como um herói. Mesmo assim, o cara continua depressivo, e diz à ex-esposa que acha que nunca mais vai ter o amor da filha de volta. Porém Aida, sem perder as esperanças, garante que com o tempo, a mocinha vai querer que ele volte para a sua vida. Em Mangue Seco, Laura resolve falar com o comandante, e diz que agora, os dois já podem conversar sobre o que aconteceu. Mas o cara não se conforma em não ter conseguido realizar seu sonho, e coisa e tal. Laura diz que o importante é que os dois estão juntos, e blá blá blá, mas o cara continua com o mesmo papinho. A mulher resolve introduzir Silvana no assunto, e diz ao marido que está na hora dos dois pensarem no que vão fazer dali em diante. O cara acaba concordando, e dizendo que a mulher sempre teve muito mais imaginação que ele. Pede que ela use a cabeça para arrumar um novo sonho, e colocar no lugar daquele que não rolou como os dois queriam. Laura diz que está pensando em uma praia ainda mais deserta do que Mangue Seco, onde eles poderiam construir uma cabana. Sabendo como a mulher é, Dário pergunta o que ela está sugerindo, e a doida explica que quer começar tudo de novo em um outro lugar. À noitinha, Letícia vai à pensão conversar com Imaculada sobre o que sentiu quando viu o pai tirando Juninho do poço. A garota aconselha a amiga a conversar com Modesto e fazer as pazes com ele, mas Letícia diz que não pode esquecer, de uma hora para a outra, o que ele fez com ela e com sua mãe. Imaculada, que tem resposta para tudo, diz à mocinha que ela não precisa esquecer, apenas perdoar. Mas Letícia prefere não falar mais sobre o assunto, e diz que foi até ali para saber de Ricardo. A ex-Rolinha fica triste ao tocar no assunto, e a filha de Modesto nota. Enquanto isso, na casa da Luz Vermelha, Ricardo está bravo com Zuleika, e pergunta se a cafetina vai continuar enchendo seu saco com aquela história de futuro. A mulher diz que sim, pois já viu muita gente jogando a vida fora, pulando de cama em cama como se não houvesse amanhã. O rapaz resolve perguntar se ela dava esse mesmo tipo de conselho a Osnar, quando ele tinha a sua idade, e Zuleika, às gargalhadas, confessa que não, pois sabia que não iria adiantar. Metendo a bengala no ombro de Ricardo, a cafetina, rangendo os dentes, diz que ele é completamente diferente de Osnar. Alguns momentos mais tarde, Osnar não sabe se ri ou se chora, ao descobrir que Ricardo achava que os dois eram iguais. Bebendo no bar com um amigo, o ex-seminarista conta que, na verdade, não tinha parado para pensar nisso, até que começaram a compará-lo com o come quieto da cidade. Os rapazes decidem ter um papo cabeça. Osnar pergunta ao rapaz se ele é feliz com a vida que está levando, e Ricardo devolve com a mesma pergunta. O garanhão do Agreste então responde: "Quer saber o que eu penso da felicidade? Para mim, a felicidade é uma explosão. O resto do tempo, eu fico bem sim. Mas vou te confessar, às vezes, apesar de tudo, apesar das amizades, apesar das meninas da Casa da Luz Vermelha, eu tenho a triste impressão de que, se eu sumisse, ninguém sentiria falta de mim de verdade, pois não iria fazer falta a ninguém." O bode continua filosofando, e diz que as pessoas não foram feitas para viverem sozinhas, confessando que sente falta de ter alguém só seu. Para completar, ele diz que pode se dar ao desfrute, pois tem terras e cabras, portanto, tem dinheiro. Mas pergunta a Ricardo o que ele vai fazer quando o dinheiro que ele economizou. Citando a titia, Ricardo se despede, afirmando que ainda vai ter muito tempo para pensar no futuro, e agora só quer viver sua vida conforme sua natureza mandar. E é justamente sobre isso que Imaculada está falando. A garota conta a Letícia que, apesar de ter falado para o rapaz tudo o que as duas combinaram, Ricardo entendeu tudo errado e quis abusar dela. Triste, a mocinha diz que agora só precisa esperar que a dor que tem no peito para esquecer o rapaz de vez. Silvana vai novamente à casa da vizinha para se despedir, dizendo que vai sentir muita falta dos amigos. Laura explica que ela e o marido têm que partir rápido,
porque senão eles se acomodam, o tempo passa e a vida acaba estagnando. Triste, Silvana conta que vai voltar para Salvador e Laura decide lembrar da conversa que as duas tiveram logo depois de abrirem o cofre onde estava o diário de Hitler, e quer saber se a moça se lembra que ela comentou que estava fazendo planos para o futuro. A filha de Marcolino diz que sim, e Laura continua com o trololó, perguntando se a moça também se lembra do que ela disse na ocasião. A garota responde que naquele momento, a amiga disse que, se ela quisesse, poderia ser incluída nos planos do casal. Dário aparece e convida as duas para ver a lua na beira da praia. Abraçada ao marido, Laura decide convidar Silvana para ficar perto deles e apreciar aquela pintura da natureza. E o comandante, como quem não quer nada, abraça a garota também. No dia seguinte, Juracy e Marcolino sentam para tomar café da manhã, e a mulher encontra uma carta em seu prato. Cheia de medo, ela diz que é uma carta anônima, e o marido pede para ver o envelope. O cara logo percebe que a carta é de sua filha. Juracy fica apavorada, mas o advogado fica ainda mais assustado quando, ao ler o bilhete, descobre que Silvana foi embora da cidade, junto com Laura e o comandante. Enquanto isso, Elisa, que está tomando café da manhã com a mãe, escuta no programa de rádio de Assuntinha Ferreira que Moraes Moreira e Pepeu Gomes devem estar chegando à cidade de Santana do Agreste para gravar seu novo clipe. Elisa fica feliz da vida e a moça sai correndo de casa, apesar de Tonha tentar impedi-la. Os dois cantores desembarcam na pracinha da cidade, e no bar, a galera comenta sobre a gravação do tal clipe. Elisa fura a fila e pede autógrafo dos músicos, mas confunde os dois. Mesmo assim, ela consegue que os caras assinem seu caderninho. No bar, a Mintas conta que a dupla vai escolher uma moça da cidade para participar do clipe, e na mesma hora, os rapazes chamam Elisa de volta, querendo saber um pouco mais sobre a moça. Enquanto a produção monta tudo para iniciar a gravação, os cantores convidam Elisa para participar. A Mintas vai correndo contar para Timóteo que sua ex-esposa aceitou gravar com a dupla de músicos, mas o rapaz insiste em dizer que não vai deixar isso acontecer, pois não acredita que sua esposa vá se dar ao desfrute de aparecer na televisão. O comerciante resolve dar um conselho e diz ao amigo que é melhor ele se acostumar com a ideia, porque depois que Elisa aparecer no Fantástico, vai ficar famosa. O engomadinho fica indignado e avisa ao amigo que isso só vai acontecer se aqueles dois gabirus passarem por cima de seu cadáver. No escritório da Brascânio, Bebê resolve puxar o saco do chefe e o parabeniza, dizendo que faz mais de uma semana que Helena está na cidade e ele conseguiu manter a intrigueira quieta em seu canto. Mirko, obviamente, responde com uma patada, mas Rosalvo insiste no assunto e quer saber como o chefe conseguiu aquela proeza, pois a mulher mal sai da pensão. O entojado diz que Helena tem medo dele e por isso está quietinha, pois sabe que, se atravessar seu caminho, sabe muito bem o que pode acontecer. Bebê diz que a mulher está se fazendo de morta, e Mirko avisa que as decisões quem toma é ele, dizendo que precisa sair para dar sua cartada final. A moça pergunta então se ele vai voltar, e o arrogante responde que talvez, mas não quer saber dos dois de desfrute pela praça da cidade. Minutos depois, Arthurzinho do pai chega à casa de Tieta e manda Cora chamar a patroa. A empregada conta que ela não está, dizendo que a viagem de volta à cidade atrasou um pouco. Leonora aparece e pergunta se o entojado quer deixar algum recado, mas o cara diz que o assunto que tem a tratar só pode ser com Tieta, porém pode esperar. Antes de sair, Arthurzinho resolve encher o saco de Leonora e diz: "Sabe, desde a primeira vez que eu te vi, você me lembrou de uma menina de São Paulo que eu conheci na noite. Mas não pode ser você, pois você se chama Leonora Cantarelli, não é verdade? E essa garota da qual eu me lembrei tem um outro nome. É Sheila." Leonora fica simplesmente atordoada e acaba desmaiando. Cora aparece e acode a garota, que, recobrando a consciência, diz que Arthurzinho sabe de tudo e ela e Tieta estão perdidas. Apavorada, Cora enche Leonora de perguntas e a moça pede para ficar em paz, pois precisa pensar. Quem também está passando mal é Juracy, que não sabe se quer ou não ser abanada. Marcolino diz que precisa de ler mais uma vez a carta da filha, enquanto Juracy afirma que Silvana deve ter ido com Laura
e o comandante para uma praia deserta no Rio Grande do Norte. O advogado, então, confessa que já entendeu tudo, mas decide não dizer nada à esposa. Algumas horas mais tarde, Marcolino conta a Modesto sobre a fuga de Silvana e o que ele acha que aconteceu. O dono do curtume diz ao amigo que ele não pode pensar aquilo da própria filha, apesar de saber que Silvana é uma moça moderna e independente. Modesto jura que é só amizade que existe entre os três, e diz ao amigo que isso é muito diferente do que o advogado está pensando, pois acha que os três estão mandando ver no lesco-lesco. Trancada em seu quarto, Leonora não consegue esquecer as palavras de Mirko. Ela também se recorda das palavras de Tieta, quando a madrasta disse a ela que tinha medo que o passado dela a esmagasse como se fosse um trem. E, enquanto a produção arruma Elisa para sua participação no clipe, a moça comenta com Tonha que está muito triste por Leonora e Ascânio, pois os dois se amam, mas não conseguem se entender. A mulher aproveita para dizer que a filha e o genro também precisam pensar um pouco na vida e tudo mais. Mas Elisa diz que Timóteo anda muito diferente e acha que o ex não gosta mais dela e faz tudo para torná-la infeliz. A moça diz ainda que tem medo que o moço apronte alguma das suas e não sabe como ele não a proibiu de participar da gravação. Arthurzinho aparece interrompendo a conversa das duas e diz que foi pegar Tonha para um passeio e almoçar na fazenda. A mulher, com os olhos brilhando, diz que aceita dar uma volta, mas não pode almoçar com o moço, pois quer ver Elisa filmar. O filho do coronel, então, diz que também quer ver a gravação e aproveita para dizer que Elisa está muito bonita. A moça pede à mãe que volte a tempo de ver a filmagem, pois está com medo de Timóteo fazer alguma merda. Na pracinha da cidade, o dono do armarinho resolve ter um tete-a-tete com Pepeu Gomes e Moraes Moreira. Com seus trejeitos, ele explica que é marido de Elisa e não está de acordo com o desfrute dela junto com os rapazes, pois ali não é São Paulo nem Rio de Janeiro. Pepeu alega que a moça assinou um contrato e Timóteo revela que foi contra a sua vontade. Moraes Moreira entra na conversa e diz ao cantor que tudo aquilo é balela, pois já soube que o casal está separado. Os músicos resolvem então dizer ao Engomadinho que vão gravar apenas um clipe musical e não tem problema nenhum. Mas o cara continua cacarejando e avisa que vai arrumar um problema do tamanho de um bonde, deixando os cantores meio apavorados. No bar, Osnar e Amintas assistem o show do amigo de cadeirinha e resolvem fazer uma aposta, se Elisa vai ou não participar do tal clipe. Osnar avisa que se Timóteo criar encrenca, Elisa não vai mais querer saber dele, e os dois resolvem tomar mais uma, só para não perder o hábito. No galpão, enquanto Carol fiscaliza as costureiras, Amorzinho comenta que acha que elas não vão conseguir cumprir o prazo de jeito nenhum. Carolina manda a sócia virar a boca para lá e pergunta quantos vestidos estão faltando. A bordadeira, preocupada, diz que são 12 e Carolina afirma que elas vão virar a noite trabalhando para conseguir terminar as peças. Nesse meio tempo, Modesto e Aida chegam ao escritório do sujeito que está cheio de amor para dar, dizendo que a ex-mulher precisa descansar um pouco, pois está trabalhando muito. Mas Aida resolve comentar que Carol está trabalhando muito também. Abraçado na mulher, o dono do curtume diz que precisa dizer uma conta e confessa que o acidente que aconteceu com Júnior mexeu com ele, pois o garoto é seu filho. O sujeito também confessa que teve a maior dor de consciência e queria assumir o filho, se Aida permitir. Para a surpresa do energúmeno, a mulher diz que não só consente, como vai ficar muito feliz e orgulhosa do ex. Letícia conta a Peto que Imaculada está triste por causa do que Ricardo fez, e o menino diz que vai dar um jeito na situação, jurando que vai conversar com o irmão sobre a amiga. Minutos depois, ele procura Ricardo na pensão e diz que precisa ter uma conversa de homem para homem. Preocupado, o moço quer saber o que aconteceu, e Peto diz que o irmão está com um problema muito sério, pois o que ele aprontou com Imaculada foi errado. Ricardo explica tudo ao mocinho e diz que perdeu a cabeça, mas quer saber se foi Imaculada quem contou sobre aquilo. Peto conta que a garota contou tudo para Letícia, que notou que a amiga estava muito infeliz. O rapaz comenta que não tinha ideia que Imaculada estava tão chateada com ele, e Peto, aproveitando a oportunidade, pergunta ao irmão o que ele vai fazer agora que sabe disso. Peto vai mais fundo no bagulho e quer saber se Ricardo não se importa com o sofrimento da guria.
e Ricardo acaba confessando que gosta muito de Imaculada. Porém, o rapaz decide abrir seu coração e diz: essa história de Imaculada achar que sou um príncipe encantado me assusta muito, Peto. O garoto não acredita que seu irmão mais velho tenha tanto medo, pois ele andou pelo mundo e conheceu de tudo um pouco. Ricardo desabafa e conta que achou que tinha aprendido tudo, mas se equivocou e não sabe lidar com Imaculada, nem com o amor que a garota diz sentir por ele, e prefere dar o assunto por encerrado. Enquanto isso, Amintas está dando a maior bronca em Sabino, pois o moleque errou nas contas. Atrevido, o garoto diz que só está ali ajudando porque o comerciante pediu, mas se for levar cascudo toda hora, vai se mandar. Amintas diz que o menino não vai embora de jeito nenhum, e que, quando não tiver freguês, ele vai ficar decorando a tabuada. Nesse meio tempo, Leonora se remói no quarto, caminhando de um lado para outro, e lembra quando Tieta disse a ela que esperava que Ascânio nunca descobrisse quem a moça realmente é. Tonha chega à fazenda e é recebida pelo coronel, dizendo que está feliz por ela estar fazendo companhia ao seu filho. O bode velho diz que ela está muito bonita, mas sabia que por baixo daqueles vestidos de chitas que o canguinha de Zé Esteves dava, existia um mulherão. Tapitanga diz ainda que está muito feliz, pois seu filho voltou e acabou se tornando o filho que ele sempre quis ter. Artuzinho avisa que o pai está deixando ele sem graça, e diz que vai dar uma volta com Tonha. Na cozinha, as rolinhas reclamam, pois o coronel as abandonou e querem saber o que vai acontecer se o bode velho resolver colocá-las na rua. Filomena diz que elas não precisam se preocupar, pois as meninas são sua família, prometendo não largá-las nunca. Enquanto isso, Arthurzinho aperta Tonha para saber o que Tieta foi fazer em Aracaju. A mulher afirma que é segredo e não pode comentar sobre o assunto. O cara insiste, e Tonha acaba contando que Carmosina está grávida, e Tieta foi levá-la ao médico. Mudando de assunto, a mulher diz que precisa voltar para casa, pois Timóteo pode fazer um escândalo. Minutos depois, os dois chegam à casa de Elisa, que conta à mãe que Tieta já voltou de viagem. Tonha diz que vai na casa da amiga assim que terminar a gravação, pois quer saber de Carmosina. Depois de saber da novidade, Arthurzinho se despede, dizendo que precisa ir embora, pois lembrou que tinha um compromisso. Do outro lado da praça, Cora vai ver como Leonora está, e diz que está muito preocupada com a mocinha, querendo saber o que pode fazer para ajudá-la. Chorando, ela diz que ninguém pode ajudá-la, e está sozinha naquela situação. Porém, lembra que tem uma coisa que pode fazer e vai justamente fazer o que está pensando, pois está cansada de viver com medo e está disposta a encarar seu destino de frente, nem que seja a última coisa que vai fazer na vida. Elisa diz que está nervosa e coisa e tal, mas Tonha tranquiliza a filha, dizendo que ela está realizando seu sonho. A mulher reclama da maquiagem, mas Elisa explica que é preciso exagerar um pouco para sair bem na televisão, mas se Timóteo a visse assim, iria querer matá-la. O rapaz aparece exatamente naquela hora e manda a moça lavar a cara, pois ela não vai participar do clipe de jeito nenhum. Na praça, os meninos comentam sobre Timóteo e acham que o sujeito não vai deixar Elisa participar do clipe. Letícia diz que se tiverem que substituir Elisa, talvez ela possa participar, mas Peto avisa que a namorada dele não vai participar da gravação de jeito nenhum. A garota chama o namorado de atrasado, e Bentinho esclarece que o amigo é ciumento. Mariano não perde tempo e pede aos cantores que contribuam para suas obras sociais, mas os músicos mudam de assunto e reclamam da demora de Elisa. Nesse meio tempo, a moça está brigando com Timóteo, mandando ele sair de sua casa e ficar longe das filmagens. O engomadinho continua dizendo que ela não vai gravar, mas Elisa decide desafiar o ex, perguntando se ele vai amarrá-la para impedir sua participação. Timóteo diz que pode fazer muito pior e destruir tudo que a produção do clipe montou. Rindo, a moça diz que ele não é homem para isso, e o dono do armarinho vira onça, dizendo que ela está faltando com o respeito. Elisa, então, resolve abrir o verbo e diz: "É isso mesmo, seu Timóteo. Você não manda em mim. Você não é meu marido. Nem as tuas obrigações tu cumpria. Nem o feijão com arroz tu fazia." Os dois começam a gritar um com o outro, e Tonha aparece. Ela manda a filha sair do quarto, pois quer ter uma conversinha com o genro. Sozinha com o cara, Tonha diz que Elisa não precisa de permissão para fazer o que bem entende.
mas ele está errado em tentar impedir que ela que pode ser boa para a vida dos dois. Explicando, a mulher diz que a filha sempre sonhou em participar de programas de televisão, e talvez, se ela realizar o sonho, ela se canse. Timóteo começa a se interessar pela conversa, e a sogra diz que não pode dar certeza de nada, porém sabe que se ele tentar impedi-la, a moça nunca mais vai perdoá-lo. Para completar, Tonha diz: "E se tu tem a intenção de voltar às boas com ela, é melhor pensar nisso." Com dificuldade de confiar no próprio taco, Timóteo alega que pode dar tudo errado, pois Elisa pode gostar do bagulho e endoidar de vez. Sendo clara, a mulher avisa que, se isso acontecer, ninguém vai poder segurar Elisa. Alguns minutos depois, Osnar explica aos amigos que decidiu deixar Elisa participar do clipe, pois ela é adulta, e se quiser, pode ficar de desfrute com os dois cabeludos. Amintas explica que aquilo não é desfrute, e sim trabalho. Mas Timóteo diz que a coisa não é bem assim, pois ele sabe como é aquilo por dentro, já que conhece São Paulo. Osnar interrompe o assunto e diz que a função vai começar. Em casa, Elisa ensaia uns passinhos, e Tonha diz que a garota está linda. Na pensão, Carmosina conta à mãe que fez um monte de exames, mas Tieta diz que a amiga está ótima. Carmo interrompe a conversa dizendo que precisa ir nos correios, e Tieta, por sua vez, avisa que precisa saber o que aconteceu na cidade, durante a sua ausência. Quando fica sozinha com a filha, Milu pergunta se ela teve notícias de Gladstone. A moça fica chateada e responde que não, avisando que também não quer saber. Amintas reclama com Jarro de Flor que Dorothy desapareceu da loja de novo. O garçom diz que Xalita também não apareceu no bar naquele dia, mas Bentinho aparece, chamando o comerciante para ver o que está acontecendo. Irritado, Amintas diz que não está interessado no clipe e coisa e tal, mas o garoto explica que ele precisa ver quem está chegando na cidade. E Jairo estaciona a sua marinete no lugar de sempre. Enquanto ele ajuda Sinira a descer, Bafo de Bode, sóbrio, junto com Osnar e Amintas, dão as boas-vindas ao casal. Bafo de Bode resolve fazer uma piadinha, e Jairo fica bravo, dizendo que quer respeito e chamando o rapaz de cachaceiro. Mas Bafo de Bode se defende e conta que não bebe mais. Leôncio também desce da marinete e diz aos amigos que vai contar tudo sobre a viagem no bar, mas naquele momento precisa falar urgente com Ascânio. Amintas, então, resolve comentar com os amigos que aquele dia está sendo movimentado no Agreste, com várias surpresas acontecendo na cidade. Mas Jairo, tirando sarro da cara dos rapazes, diz que surpresa eles vão ter quando o próximo passageiro descer da marinete. De repente, Xalita aparece de terno, acompanhado por Dorothy, e conta que os dois se casaram em Esplanada. Bafo de Bode, largando mais uma de suas piadas, diz: "Vixe, danou-se!" Amintas perdeu a funcionária e Xalita ganhou um cabresto. Helena vai falar com Mirko e diz que Tieta já saiu da pensão e foi para casa. O cara avisa que está no momento de agir e a entojada resolve perguntar o porquê do interesse dele em ver Tieta com tanta urgência. Arthurzinho então diz que quando aceitou a ajuda dela, achou que ela tinha concordado com seus termos, pois ele não aceita perguntas de subordinados. Cínica, Helena pede desculpas e diz que não vai repetir o erro. Antes de sair, o entojado avisa que sua visita a Tieta é confidencial. Elisa chega correndo ao local da gravação e é elogiada pelos cantores, que dizem que a moça está simplesmente linda. Enquanto isso, Leonora vai até a casa de Ascânio e encontra o cara todo triste, sentado em uma cadeira. Muito nervosa, a moça retoma a conversa com o namorado de onde parou e diz: "Quando eu te disse que não era digna de você, não cheguei a te explicar o motivo porque eu não tive coragem e preferi fugir. Mas eu acho que não adianta nada fazer as coisas pela metade, e você precisa de uma explicação. Você merece saber de tudo. Você tem que saber sobre tudo que escondi de você desde que cheguei aqui e de todas as mentiras que contei." Ascânio resolve se aproximar e diz que ela está muito nervosa, mas Leonora afirma que precisa contar logo tudo aquilo, pois está se sentindo sufocada, e começa assim: "Eu não te menti o tempo todo por maldade. Eu menti porque te amava e queria que essas mentiras fossem verdadeiras. Eu queria poder merecer você, ser essa mulher que você amava."
Admitindo que foi ingênua, Leonora lembra que Tieta disse a ela várias vezes que a felicidade dela era frágil, pois estava sendo construída em cima de uma mentira. Mas já que não me resta mais nada, já que não posso mesmo ter você, eu quero, pelo menos, me redimir. Eu quero que você saiba de toda a verdade por mim, para que não tentem usar essa verdade contra você. Ascânio a interrompe, dizendo que a moça está dando 1000 voltas e pede que ela seja mais direta em relação ao que quer contar. Tomando coragem e enchendo o pulmão de ar, a garota revela que Leonora Cantarelli nunca existiu e, em São Paulo, ela é conhecida como Sheila, uma mulher que vende prazer e ganha dinheiro em troca de amor. Ascânio, em choque, não consegue pronunciar uma só palavra. Tieta chega em casa chamando por Cora e gritando que a cidade está de cabeça para baixo, por causa do clipe que estão gravando na praça. Ela nem percebe que a versão masculina de Perpétua está esperando por ela na sala. Quando vê o espantalho de preto, Tieta começa a rir e diz que não pode acreditar que vai ter que lidar com aquilo, pois está chegando em casa de viagem, cansada, e gostaria de tomar um banho. O cara se irrita por ter sido chamado de Mirko, e lembra que já avisou que prefere ser chamado de Arthurzinho. Tieta avisa que ela o chama como quiser e bem entender, mas o rapaz resolve usar seu tom ameaçador e diz: "Em matéria de nome falso você já ganhou, não é, Tieta? Ou você prefere ser chamada de Maria Antonieta Cantarelli? Não, a gente já sabe que esse é falso. Quem sabe Tieta do Agreste? Não, esse é banal. Então talvez seja melhor eu te chamar de Madame Antoinette, de Higienópolis, São Paulo." Ainda atordoado, Ascânio pergunta mais uma vez a Leonora se ela era mesmo garota de programa. A moça diz que realmente saía com homens por dinheiro e tinha clientes muito especiais. O rapaz pergunta sobre a família da garota e diz que ela sempre pareceu ser uma garota pura e coisa e tal. Leonora pede que ele a deixe falar, antes que perca a coragem, avisando que é uma triste e longa história. Na casa de Tieta, Arthurzinho diz a ela que descobriu seu negócio em São Paulo, que é um complexo muito bem sucedido de entretenimento e lazer, que tem massagem, sauna, restaurante privé e um time de garotas muito bem treinadas para atender seus clientes exclusivos, e entre eles, algumas das figuras mais importantes do país. Tieta não nega nada, e ainda diz que pelas mãos dela, já passou gente muito importante das quais o rapaz não pode chegar perto, pois diante dessas pessoas, ele é fichinha. O rapaz resolve descer um pouco mais o discurso, e diz que apesar de ser tudo muito fino, ela não passa de uma cafetina, e mesmo ela sendo chamada de Madame, e seu estabelecimento ser conhecido como Palacete do Higienópolis, a única diferença entre ela e Zuleika Cinderela está na conta bancária. A mulher responde na mesma moeda e diz: "É exatamente isso, assim como a diferença única. Diferença entre você e o imigrante nordestino que virou gigolô da Avenida São João é essa, o dinheiro, porque a única coisa que conta nesse mundo é a grana, sem importa o que você faz ou de que expediente você vive, e sim o que você tem no bolso para pagar." Arthurzinho tenta argumentar e diz que enricou com seu trabalho. Tieta ri ainda mais e pergunta se ele tem noção de quanto ela teve que trabalhar e mostrar competência para chegar onde chegou. O cara insiste e continua o bate-boca. Ele diz que pode contar para todos sobre em que trabalha, e ninguém sabe quantas histórias idiotas ela inventou quando chegou na cidade. Tieta diz que não precisou inventar nada, e só fez a mesma coisa que ele e Abrascânio fizeram quando chegaram na região, ou seja, apresentar o dinheiro. Os dois continuam trocando farpas, até que Arthurzinho diz que o que está em jogo é o comportamento dela, e diz que ela deve ter aprendido alguma coisa na vida, avisando que tem um dossiê com tudo sobre a vida dela, e se espalhar isso por aí, vai ser o maior escândalo. Portanto, ela está em suas mãos. Debochada, Tieta responde: "Realmente eu aprendi muito com meus clientes. Aprendi tanto que sei que agora você vai me exigir uma coisa muito valiosa, ou você vai sair acenando com esse dossiê por aí, não é isso?" Arthurzinho diz que sim, mas avisa que vai começar com uma coisa simples que quer fazer uma pergunta. Ele quer saber por que Tieta voltou para o Agreste e o que exatamente ela foi fazer na cidade. Então são duas perguntas, né, Arthurzinho? Continuando. Leonora conta sua triste história para Ascânio e finaliza dizendo que nunca soube o que era afeto e só conheceu isso aos 18 anos, quando Tieta abriu as portas da mansão em Higienópolis para ela.
A moça conta que foi a Cabrona quem lhe deu casa, comida, educação e carinho. Com os olhos cheios d'água, Leonora conta que quando era criança, apanhava na cara dos pais por qualquer pretexto e acha que eles acreditavam no que falavam dela na Muca, onde o povo dizia que ela iria acabar mal por ser bonita e pobre. Para completar, ela diz que com 13 anos queria sair dali para não enfrentar o batente da fábrica, pois esse era o destino de todas as meninas iguais a ela. Mas ela se sentia especial, já que os homens sempre olhavam para ela de uma forma cobiçadora. A moça então revela: um dos meus irmãos foi atropelado por um caminhão e acabou falecendo. Ele tinha 15 anos, tinha acabado de tirar folga e estava voltando para casa. Mas meu pai só foi capaz de dizer que aquilo era bom, porque sobrava mais comida. Você sabe o que se é capaz de fazer por um prato de comida quando se passa fome? Eu tinha só 15 anos quando 4 sujeitos me pegaram e fizeram de mim o que quiseram. Depois me jogaram no mato. Eu fui para casa correndo, pedindo carinho, mas fui surrada e humilhada mais uma vez. Eu preferia ter morrido, assim poderia ser que alguém tivesse pena de mim. Mas não, eu sobrevivi com a minha vergonha, mesmo com as pessoas apontando para mim na rua. Muito abalada, Leonora conta que nunca desistiu de seus sonhos e sempre buscou por romance. Por isso, fugiu de casa, para correr atrás disso, mesmo sabendo que a vida real era diferente. Ela conta que mesmo com todas as desilusões que teve, nunca perdeu a esperança de viver seu sonho, e ela finalmente teve isso com o rapaz. Totalmente sem nenhuma esperança, a moça diz que foi também por causa de tudo isso que o que existia entre eles acabou, pois é preciso fazer por merecer, para conquistar o que se deseja, mas acabou descobrindo que simplesmente não sobrou nada na sua vida, pois Leonora Cantarelli foi apenas um sonho infantil. Preocupada, Leonora pede a Ascânio que leve em consideração que aquela história também envolve Tieta, e o segredo que ela está contando pode trazer sérias consequências para a Cabrona, caso o povo da cidade fique sabendo. A moça diz ainda que precisava contar tudo aquilo para que ninguém mais a acusasse de mentirosa. Ascânio escuta tudo em silêncio, e Leonora quer saber o que ele vai fazer agora que já sabe de tudo. O rapaz diz que ainda não sabe, mas diz que ela deve desaparecer da cidade o mais depressa possível, e se for possível também, deve esquecer que ele existe, pois ele vai fazer a mesma coisa. Tieta conta a Arthurzinho que durante 20 anos, planejou voltar para o Agreste e mostrar para todo mundo o quanto aquela gente era hipócrita e diz: eu queria provar que uma cafetina, como você diz, podia comprar todo mundo com dinheiro. Acho que foi por isso que eu juntei cada tostão e fiquei tão rica. Eu estava aprontando a cama de dinheiro que todo o povo do Agreste ia deitar. Mesmo depois que eu voltei, continuei com meu plano. Mas aí você apareceu com a história da fábrica e eu percebi, por causa de seu ódio, que isso era uma coisa muito careta. Deixa eu explicar. Careta é uma gíria da década de 80, que serve para definir uma pessoa retinha, que segue os padrões tradicionais e são conservadores. Tá entendido? Continuando. Tieta continua o discurso e diz que se deu conta de quantos anos ela passou odiando aquela cidade que, na verdade, faz parte dela, e aí começou a mudar. A Cabrona diz que teve motivos para odiar todo mundo, pois foi expulsa dali a paulada, mas não consegue entender de onde vem o ódio do rapaz. O infeliz só responde que não tem que dar satisfações e ela não está em condições de exigir nada, avisando que daquele momento em diante, ela está em suas mãos. Tieta desce do salto e agarra o sujeito pelo cangote, dizendo que ele não faz a menor ideia do que ela é capaz de fazer, e diz que o moço não vai sair dali inteiro, se não abrir todo o jogo para ela. Enquanto isso, no único bar da cidade, Amintas está tendo um ataque de pelanca e diz a Xalita que ele o traiu, pois na calada da noite, roubou dele sua melhor funcionária. O turco alega que ninguém roubou nada de ninguém, e apenas se casou com Dorothy, muito diferente do que o comerciante fez com ele, quando era contra seu noivado com Amorzinho, pois sabe muito bem que ele quis roubar a viúva. Dorothy se mete na discussão dos dois e diz ao marido que não quer que ele fale o nome da desfrutável na sua frente, pois agora tem que respeitá-la já que é sua esposa. Amintas diz que só acredita naquele casamento se ver a certidão. Vendo que a cobra vai fumar, Osnar resolve intervir e diz que eles deviam estar comemorando o matrimônio. Pirica aparece correndo e conta que aconteceu uma coisa estranha no ancoradouro.
pois Leonora chegou chorando e pegou um barco e atravessou para Mangue Seco. O barqueiro diz ainda que a moça está fora de si e ficou muito preocupado. Osnar fica assustado e sai correndo para o ancoradouro. Enquanto isso, Arthurzinho conta a Tieta quais são seus planos para a cidade e diz que sempre odiou as pessoas dali, principalmente seu pai. O psicopata, que nem pisca de tão doente, conta ainda achou que se livraria de tudo quando fugiu para a Europa. No entanto, ele continuava sendo Arthurzinho da Tapitanga, e isso lembrava a ele aquele lugar nojento de onde saiu. Por isso, resolveu mudar de nome e se tornou Mirko Stefano. Mas mesmo assim, a cada sotaque, continuava lembrando que era Arthurzinho, até que descobriu por quê, já que acabou se dando conta que aquela nojeira estava entranhada em sua pele. Ele diz ainda que foi aí que entendeu que a única maneira de acabar com aquilo era destruir Mangue Seco, e por isso decidiu instalar a fábrica naquele local, já que pretende poluir completamente o Rio Real e transformar Mangue Seco num pântano. O sujeito arregala os olhos e tal qual um doente mental, e começa a gritar: "Quanto essa gente nojenta! Eu vou matar o peixe que eles comem. Vou transformar a água deles num lodaçal e poluir o ar que eles respiram. Não vou deixar pedra sobre pedra desse meu passado nojento. Eu quero olhar para trás e saber que o Mangue Seco nunca existiu. Quero arrancar essa pele nojenta de mim. Eu quero arrancar esse fedor. E não há um cristão na face da terra que vá me impedir de fazer isso." Tieta, assustada, diz que alguém precisa impedi-lo, pois o rapaz está completamente louco, e se esse alguém tiver que ser ela, vai ser. Mas Arthurzinho não está disposto a largar o osso, e diz que é bom que ela faça mesmo isso, pois assim que ele abrir o bico, a Tieta do Agreste vai ser expulsa da cidade outra vez a pauladas. Tieta empina o nariz e diz que mesmo assim, se for para impedi-lo de fazer aquela loucura, ela corre o risco. Assim que o cara vai embora, Cora aparece, e Tieta se dá conta que não viu Leonora. Osnar e Pirica chegam à praia, e o rapaz diz ao barqueiro que a maré vai subir, e acha que Leonora vai fazer uma besteira. Na cidade, Cora conta o que aconteceu com Leonora a Tieta, e diz que depois da visita de Arthurzinho, e antes dela se fechar em copas, ouviu a moça dizendo assim: "Ih, meu Deus do céu, ele sabe de tudo, eu tô perdida, e Dona Tieta está perdida." A empregada ainda conta que a moça se trancou no quarto, e ficou lá chorando um tempão, mas depois saiu. Tieta sai correndo para a casa de Ascânio, mas o rapaz escorraça a mulher, dizendo que não quer nunca mais vê-la em sua vida, e manda Tieta tirar seus pés sujos de sua casa, ou não responde por ele. Osnar e Pirica encontram Leonora no mar aberto. Osnar tira a roupa e entra correndo na água, dizendo a Pirica que vai tirar ela da água. Tieta vai à pensão para saber se alguém sabe alguma coisa de Leonora. Jairo aparece e diz que talvez a Minta saiba de alguma coisa. Tieta vai até a loja do rapaz, que conta o que aconteceu no bar de Chalita, dizendo que Pirica avisou que Leonora estava chorando muito no ancoradouro da cidade, quando pegou um barco. A Mintas diz também que Osnar ficou preocupado, e ele e Pirica foram atrás da moça. A Cabrona, que está acompanhada por Imaculada, diz que está rezando para Osnar chegar a tempo, pois já viu esse filme, e da outra vez foi ela quem conseguiu chegar a tempo. A Mintas quer saber do que a mulher está falando, mas ela prefere desconversar, e diz que a única coisa que pode fazer naquele momento é ir para casa rezar. Vestindo apenas sua cuequinha samba canção branca transparente, Osnar consegue resgatar Leonora, que está inconsciente. Pirica ajuda o amigo a tirar a moça do mar, e Osnar aplica os primeiros socorros. De repente, Leonora volta a respirar e pergunta a Osnar por que ele a tirou da água, dizendo que não queria ver mais a luz do sol, pois só queria morrer. Osnar, então, resolve dar uma de filósofo e diz que todos temos que aprender a carregar nas costas os problemas e sobreviver. Enquanto isso, Helena vai falar com Mirko, dizendo que não tem problemas em ficar esperando as ordens do sujeito, mas resolveu ir até o escritório para saber se teria algo que ela possa fazer. Arthurzinho diz que a única coisa que quer é ficar sozinho, e a Bruaca, dando uma de sexy, antes de ir embora, diz que está sempre à sua disposição. Já em casa, Imaculada serve um chá para Tieta,
enquanto a mulher conta que conheceu Leonora quando ela tinha mais ou menos a idade da mocinha. Mas ela nunca foi forte como a garota. Ela começa a chorar e diz à empregada que jamais vai se perdoar se algo acontecer com a mocinha. Amintas vai à pensão de Milu e conta tudo o que está acontecendo, e diz que foi até o ancoradouro para saber notícias, quando Osnar chegou no barco de Pirica, levando Leonora. Osnar leva Leonora para casa, e Tieta chora, dizendo à menina que a mãezinha dela está ali, e nunca mais vai deixar que nada de mal aconteça a ela. O rapaz pede que a cabrona deixe a garota descansar um pouco, e Pirica diz que vai procurar as coisas de Leonora, e volta em seguida. Curioso, Osnar pergunta a Tieta o que houve com Leonora, e a mulher, pedindo ao amigo para não falar sobre o assunto, diz que os olhos de Leonora não têm mais vida, pois alguma coisa se quebrou dentro dela. Enquanto isso, na pracinha, Tonha está feliz da vida, dizendo para todo mundo que a moça do clipe é sua filha. A gravação começa e está tudo certo, até que no último degrau da igreja, Elisa escorrega e quase cai no chão. O povo começa a rir da mancada da moça, mas Moraes Moreira diz a ela que não tem problema, e pede para gravarem a cena novamente. Elisa cai de novo no mesmo lugar, e mais uma vez o povo cai na gargalhada. Osnar chega à pensão, e conta que Tieta ficou muito atarantada com tudo o que aconteceu, e afirma que não foi só pelo que aconteceu com Leonora, pois tem certeza que houve algo mais, porém ela não quis contar. Amintas diz que está correndo pela cidade uma fofoca, e que a galera tá comentando que Arthurzinho do pai esteve na casa de Tieta, e ficou conversando com ela um tempão. Carmosina então pergunta se Ascânio já sabe o que aconteceu com Leonora, e Amintas lembra que os dois estão brigados. Milu acha que o rapaz deveria ficar sabendo de tudo, e Osnar se dispõe a ir até a casa do rapaz. Enquanto isso, Ascânio, depois de se lembrar das revelações de Leonora, destrói a casa, num acesso de raiva. Rafa aparece e fica apavorada, querendo saber o que aconteceu. O cara começa a gritar e diz que vai se vingar. Nesse meio tempo, Leonora dorme na cama de Tieta, enquanto ela cuida da mocinha com todo carinho. A cabrona volta para a sala e diz à Imaculada que Leonora dormiu, depois que tomou o calmante que ela deu. A garota diz que precisa falar uma coisa para a mulher a respeito de seu sobrinho. Tieta acha que é sobre Peto, mas Imaculada diz que é sobre Ricardo. A mulher então diz que aquela é uma hora imprópria e coisa e tal, mas a menina afirma que é importante, e se contar o que tem para dizer, ela vai se distrair e esquecer as preocupações, e acaba convencendo a cabrona a lhe ouvir. Na pensão, Ricardo está atirado no sofá de Milu pensando na vida. Ele não consegue esquecer da cagada que fez com Imaculada, quando tentou levar a menina para a cama e tomou o maior bofetão. Bebê aparece querendo saber o que o rapaz está pensando, mas ele avisa que não quer falar sobre o assunto. A carioca resolve arriscar e diz que sabe que ele estava pensando em uma mulher, e não é ela. A mulher diz ainda que aquilo só pode ser paixão, e ele pode ainda não saber, mas está gostando de alguém. Enquanto isso, Tieta pergunta à Imaculada se ela tem certeza que está preocupada com o futuro de Ricardo, ou se é do próprio futuro que está falando. A garota fica indignada e diz que não deveria estar bancando a enxerida e se metendo na vida dos outros. Mas como viu o rapaz levando a mesma vida de Osnar, pensou que talvez a tia pudesse dar alguns conselhos ao moço. Tieta não acredita em nada e diz que desde que Ricardo atirou da casa do coronel e a escondeu na sua casa, que percebeu a forma como ela olhava para Ricardo e sabe que a mocinha está apaixonada. Imaculada, toda sem graça, diz que não fez por mal e tudo mais, e a cabrona, com toda a paciência, diz que sabe que ela não fez por mal, pois ninguém controla o coração. Tieta ainda elogia a menina, dizendo que ela segurou muito bem as pontas, tanto que o moço nem percebeu. Ela vai ainda mais longe e diz que o que existia entre ela e o sobrinho é coisa do passado, afirmando que se alguém naquela cidade merece o carinho de Ricardo, esse alguém é ela. Imaculada nem acredita no que está ouvindo, mas Tieta a surpreende e diz que dá sua bênção ao casal, garantindo que depois que a coisa amainar, vai chamar o sobrinho e ter uma conversinha com ele. Na pracinha, Elisa vira motivo de chacota na cidade, errando todas as cenas. Tonha tenta passar a barreira dos seguranças, gritando que ela é a mãe da moça que está gravando o clipe. Finalmente ela consegue passar e vai falar com a filha,
pedindo que ela fique calma. Timóteo, que está assistindo tudo de camarote, comenta com seus botões: "Meu santo é forte, aposto que ela vai errar de novo." Pirica caminha pela praia recolhendo as coisas de Leonora, quando de repente, encontra uma caixa estranha na areia. Ele desenterra o baú e encontra alguma coisa que o deixa muito feliz. Na sacristia, Juraci conta ao padre que Silvana foi embora com Laura e o comandante. Perpétua resolve dar palpite, mas o padre interrompe a perversa e pede que a mulher de Marcolino conte tudo em detalhes. Osnar e Leôncio chegam à casa de Ascânio e encontram tudo destruído. Rafa chora e conta que o patrão teve um acesso de raiva e depois saiu, dizendo que iria se vingar, mas não disse para onde ia. Enquanto Leôncio tenta descobrir para onde o rapaz foi, Osnar vai falar com Tieta, que diz ao rapaz que não está surpresa, pois esteve com Ascânio mais cedo e o cara estava num estado deplorável, afirmando que o estranho seria se ele não explodisse. Preocupado, Osnar quer saber o que está acontecendo e pede a Tieta que conte a ele alguma coisa para que possa ajudar. Mas a mulher diz que não pode comentar sobre o assunto e o rapaz argumenta que Ascânio saiu de casa, dizendo que iria se vingar. A cabrona então diz que o rapaz não quer se vingar dela nem de Leonora, ou ele já teria ido à sua casa e feito o serviço. Desconfiado, o moço pergunta que razão Ascânio teria para se vingar das duas, e Tieta engole em seco, pedindo pro cara dar um tempo. Entretanto, o rapaz não desiste, e quer, porque quer, saber para onde Ascânio foi. Pois o moço está, naquele exato momento, encarando o coronel, que insiste em saber o que o rapaz está fazendo naquela hora, na sua fazenda. Ascânio pergunta se Arthurzinho está em casa, e o bode velho responde com o dedo levantado: "Não tá. E se tivesse, não ia te receber porque ele não quer falar contigo, e muito menos eu." Assumindo um tom sarcástico, Ascânio diz ao coronel que ele deve estar muito feliz com o filho, e o velhote diz que sim, pois está muito orgulhoso de Arthurzinho. Mas Ascânio não desiste e diz: "Afinal de contas, o senhor podia pensar tudo, aceitar tudo de seu filho, menos que ele chegasse como chegou, bem educado, rico, poderoso, e olha que da missa, ele não disse nem a metade, coronel. Se ele tivesse aberto o jogo para o senhor realmente, a essa altura, era para o senhor estar bem mais orgulhoso." Tapitanga não entende nada, e Ascânio pergunta se ele lembra de Mirco Stefano. O coronel responde que aquele lazarento dos quintos dos infernos sumiu e nunca mais deu notícias. O rapaz então pergunta o que ele diria se contasse que o empresário não sumiu e está ali dentro daquela casa. Tapitanga fica boquiaberto, sem saber o que dizer, e resolve perguntar a Ascânio o que ele está insinuando. O ex-secretário-geral do município então revela que Arthurzinho e Mirco Stefano são a mesma pessoa, e pode provar. Tapitanga não acredita em Ascânio e acusa o rapaz de estar inventando tudo aquilo só para criar intrigas entre ele e o filho. Porém, o moço não se dobra e diz: "O senhor se lembra quando me afastou da prefeitura pela primeira vez e o doutor Mirco Stefano se negou a negociar com qualquer outra pessoa a não ser que fosse comigo? E sabe por quê? Porque ele não queria encontrar com o senhor." O coronel monta num porco e começa a gritar, jurando que Arthurzinho voltou para a cidade para lhe visitar e que preferiu ficar com ele na fazenda. Porém, Ascânio conta que Arthurzinho ficou hospedado em uma casa próxima da cidade e diz que foi muitas vezes lá visitar o rapaz, assim como o bebê e Rosalvo. Para completar, o moço diz: "Ele não veio te visitar coisa nenhuma. Ele caiu do ultraleve e só está aqui agora, porque Tonha o encontrou desmaiado e o trouxe para a fazenda. O senhor lembra quando Arthurzinho disse que só eu sabia como chamar o médico dele? Isso foi muito simples, pois foi apenas eu falar com Rosalvo e bebê para que providenciassem isso. O senhor ficou desconfiado na época e eu tive que inventar algumas desculpas, não foi? E depois, os médicos recomendaram repouso." Cada vez mais surpreso, o coronel alega que o filho poderia ter ido embora depois, mas preferiu ficar. Ascânio então lembra que o rapaz até tentou ir embora e que o coronel, na ocasião, chegou a colocar capangas na porta de sua casa para impedir que ele saísse, mas depois ele se deu conta que poderia tirar ainda mais vantagens se ficasse na casa do pai. Indignado, o rapaz continua e diz: "Ele manobrou o senhor, ele fez a sua cabeça, queria que o senhor desapropriasse Mangue Seco."
mandou-me despedir da prefeitura e usou seu nome para negociar direto com Abrascânio. O senhor pensa que está conduzindo as coisas, mas há muito tempo que o senhor não dá um passo sem que antes Arthurzinho lhe diga o que fazer. Mesmo com tudo isso, Tapitanga continua insistindo na ideia de que Ascânio só está fazendo intriga e tentando jogá-lo contra o filho. Entretanto, o moço jura que só está querendo abrir os olhos do coronel, admitindo que é difícil acreditar em tudo aquilo, contanto que ele mesmo teve dificuldades em perceber que era tudo verdade. Mesmo dizendo que pode provar tudo o que está contando, o coronel não acredita em Ascânio, mas quer saber por que o rapaz só resolveu contar tudo naquele momento. Ascânio então explica que Arthurzinho é muito perigoso, e Tapitanga precisa dar um jeito nele ou, quem vai ter que fazer isso é ele. Enquanto isso, Osnar volta à casa do amigo, e enquanto ajuda Rafa a arrumar a bagunça, quer saber se Ascânio já voltou para casa. A empregada conta que Leôncio apareceu dizendo que procurou pelo antigo chefe em todos os lados, mas não encontrou o rapaz. Osnar então pergunta se a mulher escutou alguma coisa da conversa que Ascânio teve com Leonora, mas ela diz que estava ocupada na cozinha e não ouviu nada. Rafa pergunta ao rapaz se ele chegou a falar com Helena, alegando que ela pode saber de alguma coisa. Rapidinho, o come quieto da cidade volta para a pensão e questiona Helena a respeito de seu ex-marido. Mas ela não responde e deduz que Ascânio desapareceu. A Bruaca comenta que está achando tudo muito interessante, e Osnar não entende nada, e decide dar uma passadinha no escritório da Brascânio, para tentar saber mais informações. Lá, ele se depara com Arthurzinho, e depois de contar o que Ascânio fez, percebe o olho do energúmeno brilhar de ódio, o que lhe dá a impressão de que o rapaz está escondendo alguma coisa. Mas o arrogante responde: "Você precisaria ser outro para conseguir ler alguma coisa nos meus olhos." Osnar, que não tem papa na língua, diz: "Eu não preciso disso, homem. Eu sei muito bem quem você é, quanto vale. Desde quando éramos crianças. E tenho certeza que de lá pra cá você não mudou muito, não." Vendo que Arthurzinho não vai soltar a sopa, o rapaz decide questionar Rosalvo e Bebê, mas os dois resolvem comentar sobre o tempo. Osnar então comenta que sabia que na frente do chefe eles não iriam dizer nada, porém se quiserem conversar depois, sabem onde encontrá-lo. Bebê arrisca um palpite e diz que naturalmente o moço vai estar no bar, mas ele não deixa barato e responde: "Isso mesmo, a não ser que você me convide de novo pra tua cama. Toma, metida!" Mirko aproveita o gancho e dá uma pisada de leve no orgulho da funcionária, dizendo que se ela não fosse daquele jeito, poderia evitar grandes problemas. E enquanto na pensão, Milu quer saber como foi a lua de mel de Sinira. No bar, Jairo se gaba e diz aos rapazes que os dois praticamente não saíram do quarto em que estavam hospedados, em Aracaju. Amintas pergunta se o gordinho tinha mesmo tanta bala na agulha para aguentar aquele ritmo. Mas antes que ele responda, Modesto lembra que o Ursão passou muitos anos só acariciando a Marinete e Marcolino. Por sua vez, comenta que o motorista nem conseguiu ter a felicidade de ser atacado pela mulher de branco. O dono do curtume pede ao amigo que não lembre disso, pois dá muita saudade e coisa e tal. Mas Amintas muda o rumo da conversa e resolve perguntar a Xalita como foi a lua de mel com a sua funcionária. O turco conta que ele e a esposa deram uma ensaiada no hotel em Esplanada, mas o lesco-lesco valendo mesmo vai acontecer naquela noite. Dorothy aparece e acaba com a diversão dos rapazes, avisando que a partir daquele momento, quem não estiver bebendo pode ir fazer ponto em outra freguesia. E na pensão, Sinira diz que não sabe dizer como foi, pois acabou tendo um faniquito e perdeu os sentidos. Mas quando recobrou a consciência e viu Jairo deitado ao seu lado, sentiu uma coisa que a fez pensar que tinha nascido novamente. Carmo comenta que na sua primeira noite com Gladstone, disse a ele a mesma coisa e consegue entender bem sobre o que Sinira está falando. Milo percebe que a filha ficou triste, mas ela dá uma desculpa e diz que só a emoção de ver Sinira tão feliz. Tieta, por sua vez, vai ver novamente como Leonora está e chora, com pena da mocinha, que continua dormindo. Cora vai à pensão e Imaculada aparece acompanhada de Ricardo, mais brava, diz a empregada que só chamou o moço porque ela pediu. O rapaz não deixa por menos e, como a maior cara de cínico, agradece a boa vontade da garota, que vaza, sem olhar para trás. Rindo, Cora diz ao moço que a tia dele mandou chamar, mas disse pro rapaz se apressar, porque ela não está com paciência de ficar esperando pelo sobrinho. Ricardo manda a mulher ir na frente, mas Cora avisa que Tieta deixou bem claro que ela não deveria nem tentar a ter o atrevimento de chegar em casa sem ele. Enquanto isso, Tieta lembra do encontro que teve com Ricardo, depois que o moço voltou para a cidade,
e os dois tiveram uma conversa definitiva e decidiram que o amor dos dois é eterno, mas não podem mais ficar juntos. Cora chega em casa acompanhada pelo rapaz. Ricardo quer saber se o assunto importante que a titia quer conversar é sobre eles, mas ela explica que, na verdade, é sobre ele e Imaculada. A mulher começa o discurso, dizendo que o sobrinho acha que já é homem e está tentando seguir os passos de Osnar, comentando que são dois bodes no mesmo cercado, dando cabeçada. Desaforado, Ricardo diz que a tia tem sorte, pois abriu a porteira para os dois. Tieta fica brava e avisa que se o moço mandar mais uma daquelas, vai enfiar a mão na cara dele e Ricardo acaba pedindo desculpas. A mulher muda o tom e diz: fique sabendo que ser homem não é sair por aí atrás de tudo quanto é cabra, dando marrada a torto e a direito. Um homem é só meio homem se não aprender a respeitar seus próprios sentimentos e o sentimento dos outros. E me parece que você não tem feito isso. Ricardo pergunta se Imaculada contou o que aconteceu. Tieta nega e diz que se o rapaz ajudar, ela até pode entender. O moço então diz que meteu os pés pelas mãos e fez tudo errado com a garota, mas não sabe como fazer para provar que está arrependido. A mulher diz então que isso acontece com todo aquele que é meio homem e afirma que o sobrinho ficou muito competente por um lado, mas por outro, lhe falta sentimento. Para completar, a cabrona diz: você precisa pensar mais longe e ter certeza dos teus sentimentos. Veja se Imaculada está dentro dos teus planos, e se ela estiver, tome uma atitude. Aí sim, tu vai ser homem, e eu vou ficar muito orgulhosa de você. E Ricardo se convence, prometendo que vai tentar, nem que seja para ver a titia feliz. Osnar chega ao bar, e prefere sentar em uma mesa longe dos amigos. Marcolino convida o rapaz para sentar com eles, mas o cara quer ficar sozinho. Pirica aparece com o baú que achou na praia. Quando a rapaziada abre, começa a encontrar as calças que foram roubadas pela mulher de branco, quando os atacou. Leôncio é o único que recolhe 3 calças, e Timóteo comenta que o rapaz era assíduo. Porém, o moço se justifica e diz que, quando desligava a luz, costumava andar muito por aí de noite e coisa e tal. Os caras descobrem uma calça do coronel, e a Mintas lembra que ele sempre jurou que nunca tinha sido atacado pela assombração. Mas a galera está mesmo curiosa para saber de quem são as calças ainda não identificadas. Marcolino resolve dizer que achou que a mulher de branco iria guardar suas calças como uma recordação especial, e Jairo quer saber se ele estava mesmo com toda essa bala na agulha. Sem jeito, o cara tenta escolher as palavras para responder, mas Modesto se mete e diz que sim, pois todos aqueles anos aturando Juraci, que ainda por cima usa luvas, não deve ter sido muito fácil. Os rapazes então começam a achar que a mulher devolveu as calças porque não vai mais atacar na cidade. Modesto diz que isso não pode acontecer, pois a assombração, pelo visto, é quase de utilidade pública. A Mintas completa, dizendo que são de utilidade pública a mulher de branco e a estrovenga de Osnar. Pronto. Eles começam a viajar na maionese e querem fazer um abaixo-assinado para levar ao cemitério. Timóteo chega a ensaiar o texto do documento. Porém, aqueles que nunca passaram pela experiência pedem para os outros contarem o que aconteceu. E a rapaziada atacada pela mulher de branco responde em coro: nunca, de jeito nenhum. Enquanto isso, na sacristia, Juraci tenta explicar ao padre sobre a situação de Silvana, mas se enrola toda. Vendo que não vai conseguir se explicar, a mulher dá uma de desesperada e diz ao padre que não está ali para falar dela, e sim de sua filha, querendo saber a opinião de Mariano. Mais escorregadio que sabonete, o sacerdote não diz coisa com coisa e finaliza afirmando que acha que Silvana deve estar muito feliz. No galpão, Carol e Amorzinho correm para dar conta de entregar a encomenda no prazo. Mesmo assim, a costureira comenta que desistiu de entender o que existe entre Laura, o comandante, e Silvana. Interessada no fuxico, a viúva quer saber o que aconteceu entre eles. E Carol conta que a moça dá em cima de Dário, e parece que a esposa dele acha bom. Carolina encerra o assunto, dizendo que o assunto não é da conta delas, e mudando de assunto, diz que está preocupada com as costuras, mas pretende varar a noite para dar conta de tudo. A gravação acaba, e Tonha vai parabenizar a filha, pois afinal, depois de 38 vezes, ela conseguiu acertar a cena. Elisa, toda animada, pergunta aos cantores se ficou bom, e eles dizem que tudo ficou maravilhoso, e eles simplesmente adoraram. A moça volta saltitante para os braços da mãe, e diz que agora ela já pode participar da novela das 8, mas Tonha pede que ela vá devagar com o andor, porque o santo é de barro. Bentinho vai ao armarinho de Timóteo e conta que os músicos e sua equipe estão fazendo uma comemoração de despedida no bar de Chalita. O engomadinho, ajeitando o colarinho,
manda Nevinha assumir o comando, pois vai dar uma passadinha no bar e já volta. Helena volta novamente a importunar Artuzinho e ele diz que já a expulsou dali mais cedo, avisando que se ela continuar enchendo o saco, vai ser obrigado a ser grosseiro. A mulher alega que é uma informação nova, pois quer falar sobre o babado que envolve Ascânio e blá blá blá. Porém, Arthurzinho do pai diz que o rapaz é carta fora do baralho e lembra que já pediu a ela que só o procurasse quando fosse chamada e pare de invadir seu escritório, principalmente com um cigarro aceso na mão. Na cozinha da fazenda, as rolinhas, preocupadas com o coronel, comentam com Filomena que, depois da conversa que ele teve com Ascânio, ficou muito jururu e fazia tempo que elas não viam o bode velho daquele jeito. Elas querem que Filó descubra o que está incomodando Tapitanga, que, deprimido em sua poltrona, lembra da conversa com o filho quando ele chegou à fazenda. Na ocasião, ele obrigou Arthurzinho a ficar na fazenda e o rapaz avisou que se ele fizesse isso, iria se arrepender. Filomena resolve falar com o patrão e ver se ele está precisando de alguma coisa, se oferecendo para procurar por Arthurzinho. Mas o homem diz que o filho vai voltar para casa por si só e pede para ficar sozinho. Letícia vai ver Peto e comenta sobre a atuação do pai na beira do poço. O rapaz diz que Modesto agiu como herói ao salvar o irmão da mocinha e ela fica brava. Mas o rapaz explica que Júnior é filho de Modesto e ela, querendo ou não, é irmã do garotinho. Para completar, Peto chama a atenção da namorada, dizendo que ela deveria acabar com aquela pinimba e se orgulhar do pai, pois todo mundo na cidade sabe que ele adora a filha. A garota fica ainda mais furiosa e resolve ir embora, deixando Peto sozinho. Timóteo chega no bar e observa a mesa onde está Elisa, de cantinho. Rosalvo, que se sentou grudado em Tonha, sussurra cantadas no ouvido da mulher, que manda o sujeito deixar de ser enxerido. Os cantores elogiam a beleza de Elisa, e ela, feliz da vida, comenta que, quem sabe, eles a chamem para fazer alguma coisa no Rio. Timóteo resolve se meter e diz que a moça só seria chamada para varrer a sala do Daniel Júnior, e ela pede ao ex que pare de desdenhar, pois aquela mercadoria não está à venda. O dono do armarinho resolve dizer que a moça é desfrutável, e Tonha se mete, pedindo respeito. Os dois começam a discutir, até que Elisa, furiosa, diz que vai quebrar a cara do ex. Os cantores resolvem ir embora, avisando que o clipe vai passar no Fantástico, no próximo domingo. No curtume, Aida encontra a calça de Modesto que desapareceu e ele dá uma desculpa, dizendo que colocou no cofre por engano, pois sua cabeça não anda nada boa. Os dois começam a ensaiar a coisinha, quando alguém bate na porta e o corre-corre se instaura no escritório. Aida se esconde, enquanto Modesto abre a porta, reclamando por ter sido interrompido. Mas é Letícia que foi conversar com o pai, dizendo que pensou muito antes de ir até ali. Porém, a garota encontra a blusa de Aida, atirada na poltrona, e pergunta se a mãe está ali. Modesto enrola. Letícia pressiona, mas Aida resolve a situação, saindo do esconderijo e dizendo que a filha está certa. Na pensão, o assunto entre Milu e Carmosina gira em torno da fuga do comandante e suas duas mulheres, quando Jairo aparece apressado procurando pela amiga. Ele diz que aconteceu uma coisa na rua que ela precisa ver e sai com Carmo pela rua, sem dizer do que se trata. De repente, ela dá de cara com Gladstone e sua Arca dos Sonhos, mas dá meia volta e vai embora, sem dizer uma palavra. Jairo se aproxima do rapaz e diz que sabia que a amiga não ia gostar, mas o prestamista jura que não sai da cidade sem falar com Carmo. Ascânio finalmente chega em casa, e Rafa conta que Leonora tentou tirar a própria vida, se atirando no mar, e se não fosse Osnar e Pirica, ela teria falecido. Furioso, o rapaz diz que aquilo é mais uma palhaçada da moça, pois ela sabe muito bem que, para ele, ela está morta. Tonha chega à casa de Tieta e pergunta o que aconteceu para Leonora ter feito aquela bobagem. A cabrona, preparando o terreno, conta que aconteceu uma coisa muito séria que pode mexer com a cabeça de todo mundo da cidade, inclusive com a dela, e é por isso que precisa contar tudo. Tieta manda Tonha esperar por ela na sala, enquanto diz a Leonora, que ainda está dormindo, que agora é tudo ou nada. Arthurzinho chega em casa e tenta ser gentil com o pai, perguntando se ele quer que acenda a luz. O coronel avisa que prefere ficar no escuro, mas pergunta se quando ele está sendo gentil daquela maneira, está sendo Arthurzinho ou Mirko Stefano.